Eu era apenas um punk comum que tinha acabado de ser expulso da escola. Mas, quando um misterioso estranho atacou e matou meu pai, descobri que o sangue de um demônio corria em minhas veias e decidi que precisava dominar esse poder para me vingar. Desde os tempos antigos, uma raça de demônios chamados Oni vivia no Japão, destruindo tudo e matando pessoas sem hesitação. Ninguém ousava levantar-se contra eles. Mas então, um homem corajoso chamado Momotaro surgiu como o salvador da humanidade. Ele atacou o covil dos Oni, aniquilando milhares de demônios. Mas esse foi apenas o início de uma longa guerra entre Momotaro e os Oni, que se arrastou até os tempos modernos. Sem saber que este velho conto de fadas estava ligado ao meu destino, eu, um adolescente chamado Shiki, estava a limpar a minha coleção de armas enquanto falava ao telefone com um amigo. Eu até ria do facto de ter sido expulso da escola recentemente devido a uma luta e disse que não me importava, pois estava farto de ver as caras feias dos meus colegas todos os dias. Nesse momento, o meu pai adotivo, Tsuyoshi, chegou e deu-me um soco na cabeça, exigindo que eu explicasse o motivo da expulsão. Eu disse-lhe para me deixar em paz, e Tsuyoshi estava prestes a dar-me outro soco pela minha ingratidão. Mas desta vez, consegui esquivar-me. Tsuyoshi perguntou-me o que raio se passava com aquelas armas, já que o nosso negócio era uma loja de bebidas, e não uma loja de armas. Eu zombei dele, dizendo que a loja de bebidas também estava prestes a fechar porque todos sabiam que ele estava a perder clientes. Tsuyoshi não ficou atrás, criticando-me pela minha atitude arrogante depois de ter sido expulso da escola. E eu senti-me ofendido. Eu disse que nunca seria um falhado como ele, e que estava realmente aliviado por não sermos da mesma família. As minhas palavras magoaram-no, mas ele desceu as escadas por causa de um telefonema de trabalho. Tsuyoshi saiu para fazer uma entrega, e eu suspirei, desejando ter sido adotado por alguém rico. Depois tentei praticar a pontaria, mas uma explosão lá fora assustou-me. Corri para fora para ver o que estava a acontecer, mas um nevoeiro denso obscureceu a minha visão. De repente, uma estranha névoa negra jorrou da bruma e caí para trás em choque. A névoa perseguiu-me, agarrou-me o pé e arrastou-me para fora antes de me atirar para a estrada. Enquanto me levantava e me perguntava o que diabos estava a acontecer, um velho assustador de branco apareceu, pronto para me atacar. No entanto, no momento seguinte, Tsuyoshi voltou e atirou o carro diretamente contra o atacante, dizendo-me para entrar. Ele acelerou o mais rápido que pôde, dizendo que a nossa única opção agora era deixar o país. No entanto, eu ainda não tinha assimilado o que acabara de acontecer. Perguntei ao meu pai como ele podia atropelar alguém com o carro daquela forma, mas Tsuyoshi disse que o tipo não estava morto e que precisávamos de ir o mais longe possível. Ele estava realmente em pânico e disse-me para ouvir com atenção, pois não tínhamos muito tempo. Tsuyoshi disse-me que eu era um descendente de Oni e que o tipo que me atacou era um descendente de Momotaro. Eu disse-lhe para parar de brincar, pois não era hora para piadas, mas Tsuyoshi insistiu que estava a falar muito a sério. Nesse momento, uma lâmina feita de névoa negra perfurou o teto do carro e Tsuyoshi só conseguiu desviar por um triz. Ele percebeu que o atacante tinha apanhado o carro, e de repente os vidros do carro ficaram cobertos por uma névoa negra, cegando-nos completamente. Tsuyoshi parou o carro perto de um armazém abandonado e saiu rapidamente, dizendo-me que precisávamos de fugir imediatamente. Logo depois, o carro explodiu e quando Tsuyoshi se virou percebeu que eu tinha desaparecido. Felizmente, ele viu um rastro de névoa negra a levar para o armazém e percebeu que o seu filho tinha sido levado para lá. Dentro do armazém, encontrei-me preso numa teia de aranha gigante feita de névoa negra com um tipo assustador chamado Samadari à minha frente. Samadari disse-me que o sangue nas minhas veias não era diferente do de um inseto, e que destruir esses insetos era o trabalho da agência Momotaro. Eu ainda estava em choque por Samadari ter sobrevivido ao atropelamento. Mas naquele momento, Tsuyoshi apareceu, dizendo-me que o conto de fadas sobre Momotaro era real. Ele disse que, durante milhares de anos, Momotaro e Oni estiveram em guerra um com o outro através dos seus descendentes. Eventualmente, os descendentes de Momotaro uniram-se e formaram a agência Momotaro, ganhando vantagem na guerra e forçando os Oni a esconderem-se entre os humanos para sobreviver. Eu ainda não conseguia entender o que estava a acontecer, mas Tsuyoshi disse-me para deixar o pai resolver as coisas. Samadari de repente criou duas espadas a partir da névoa negra, e em resposta, Tsuyoshi também libertou uma habilidade semelhante para lutar contra ele. Os dois colidiram, as suas lâminas chocaram e criaram uma poderosa onda de choque. Tsuyoshi conseguiu de alguma forma repelir Samadari, mas o tipo gozou com ele por estar mais fraco do que era. Samadari explicou que a névoa negra era uma habilidade única que apenas os descendentes de Momotaro podiam usar, e que Tsuyoshi tinha sido o seu antecessor na agência Momotaro. Fiquei chocado ao saber que o meu pai era um descendente de Momotaro. Mas Tsuyoshi disse que já tinha esquecido tudo isso. Samadari perguntou se ele também tinha esquecido o quão perigosos os Oni eram.
ele declarou que, pela acusação de abrigar um Oni, Tsuyoshi também seria eliminado. Tsuyoshi respondeu atacando primeiro, mas o poder dele e o de Samadari eram iguais. Eu só conseguia assistir à sua luta insana em choque, enquanto Samadari perguntava a Tsuyoshi por que ele estava a proteger um monstro que só vivia para destruir. Tsuyoshi mandou calar a boca e tentou causar-lhe ferimentos graves. Mas Samadari era muito mais rápido do que ele pensava. Ele evitou facilmente o ataque e depois lançou um combo super rápido, deixando Tsuyoshi gravemente ferido e inconsciente. Esmoronei ao ver o meu pai ensanguentado e amaldiçoei Samadari, gritando que o ia matar. No entanto, Samadari disse que eu em breve estaria junto dele. Nesse momento, Tsuyoshi agarrou-lhe a perna e Samadari perguntou por que ele ia tão longe para proteger um Oni. Ao que ele respondeu que não precisava de razão para proteger o seu filho. Ele disse que eu ainda não tinha feito mal a ninguém, e que era errado matar-me apenas por ter o sangue Oni. Samadari apenas criou uma espada de névoa negra para acabar com ele. E a fúria que fervilhava dentro de mim atingiu finalmente o limite. Enquanto os meus olhos ficavam vermelhos, jurei matar o bastardo que tentava magoar o meu pai, e o meu poder demoníaco despertou. O sangue começou a escorrer de todos os poros do meu rosto, e os meus chifres de demônio cresceram no topo da minha cabeça. Gritei que ia matar Samadari. E quando ele se virou para mim, viu que eu já não estava preso à teia de aranha. No momento seguinte, uma saraivada de armas feitas de sangue materializou-se mesmo ao lado do rosto dele. Mas graças aos seus reflexos rápidos, ele conseguiu bloquear todos os disparos. No entanto, eu já me tinha movido daquela posição, e enquanto Samadari se perguntava onde eu me escondia, ele notou sangue a pingar do telhado, onde eu estava pendurado de cabeça para baixo como um Batman enlouquecido. Ao ver a minha forma ensanguentada, Samadari percebeu que eu tinha despertado e que agora podia lutar controlando o meu sangue. Mas isso nem sequer era a coisa mais assustadora ao lutar contra um Oni. De repente lancei-me contra ele, repelindo-o com os meus ataques poderosos. Samadari rapidamente inverteu a situação, cortando o meu braço, mas eu saltei para trás e o braço regenerou-se imediatamente. Depois, gritei descontroladamente, e Samadari começou a suar, pois percebeu que esta luta não seria fácil. Transformei o meu poder em inúmeras armas feitas de sangue, e Samadari foi forçado a usar toda a sua força e velocidade para bloquear os projéteis. Nesse momento disparei um míssil maldito contra ele. E por instinto Samadari desviou-se dele por pouco, e o míssil explodiu logo atrás dele. O velho foi forçado a fugir do meu ataque implacável, mas depois atirou a sua espada na minha direção, esperando derrubar-me rapidamente. No entanto, isso não foi suficiente, pois eu rapidamente me aproximei e o afastei com um pontapé. Samadari estava demasiado exausto e ferido para se mover rápido o suficiente, e eu pisei-lhe a cara antes de descarregar todo um arsenal de balas militares sobre ele. No entanto, Samadari de alguma forma sobreviveu, embora gravemente ferido. Ele amaldiçoou-me, mas de repente eu desmoronei, e as armas feitas de sangue desintegraram-se. A minha transformação terminou, e enquanto eu olhava para as minhas mãos ensanguentadas, perdi a cabeça, perguntando-me o que raio tinha acontecido ali. Samadari lembrou-se que esta era uma reação típica de alguém que despertava o poder Oni pela primeira vez. Com a sua força restante, ele invocou novamente uma espada de névoa negra, determinado a terminar o seu trabalho agora mesmo. No entanto, assim que ele se preparava para me apunhalar, Tsuyoshi saltou entre nós, sacrificando-se para salvar o seu filho. Samadari perguntou-lhe como ele podia arriscar a vida para salvar o rapaz, mesmo depois de ter visto o monstro em que ele se transformou. Tsuyoshi apenas pensou em como eu era um rapazinho amoroso e disse ao seu velho amigo que ter sido pai, mesmo que por pouco tempo, não era de todo mal. Nesse momento, algumas pessoas reuniram-se no local depois de ouvirem a explosão e chamaram os bombeiros, e Samadari decidiu retirar-se. Ele transformou-se em névoa negra e desapareceu, deixando Tsuyoshi ferido e eu sozinho e confuso. Entrei em pânico e disse ao meu pai que ia chamar uma ambulância, mas ele disse-me para parar porque sabia que era o fim. Ele só queria falar com o filho pela última vez. Tsuyoshi disse-me que nunca me tinha falado sobre a minha linhagem, porque isso significaria ter de dizer que havia pessoas que queriam matar-me. Mas agora, ele só podia pedir-me para me tornar forte o suficiente para derrotar tanto Momotaro como Oni, para que eu pudesse viver livre e feliz. No entanto, gritei para ele se calar porque ainda não tinha acabado com ele. Comecei a levá-lo para fora, dizendo que conversaríamos quando ele estivesse melhor. E o Sr. Tsuyoshi apenas sorriu para mim uma última vez antes de dar seu último suspiro. Quando ele caiu no chão, fiquei louco. Primeiro tentei acordá-lo e depois comecei a soluçar incontrolavelmente. Logo depois, um homem de patins se aproximou. E quando me virei para olhar, ele me derrubou com apenas um leve toque na cabeça antes de me levar para um lugar onde apenas pessoas como eu poderiam se tornar mais fortes. Enquanto estava inconsciente, sonhei com momentos felizes em que brincava no parque sob o olhar atento de meu pai.
Mas então o sonho de repente ficou sombrio com a visão do Sr. Tsuyoshi morrendo nas mãos de Samadari. Acordei assustado, olhando diretamente para os olhos vermelhos de Samadari. Mas ao olhar em volta, vi-me amordaçado e amarrado a uma cadeira em um grande salão vazio. Logo atrás de mim, o patinador que me sequestrou estava fazendo flexões com uma mão usando seu guarda-chuva, e ele se levantou assim que viu que eu estava acordado. Este jovem descolado se apresentou como Naito, um Oni companheiro, e rapidamente exibiu seus chifres. Eu estava muito confuso com tudo, e nem sequer conseguia prestar atenção em Naito, que se recusou a me dizer onde estávamos. Ele anunciou que o corpo do meu pai estava sendo mantido em segurança em outro local, e que ele me trouxe aqui para recuperação e avaliação. Naito então deslizou de repente até o quadro branco no canto da sala, e o puxou para perto de mim antes de se gabar de como usar patins era rápido e eficiente em vez de caminhar. Em seguida, ele começou a me explicar sobre a agência Momotaro, dizendo que eu tinha encontrado um sujeito que podia controlar a névoa preta e usá-la como arma. A agência Momotaro encontra e caça a Oni, e em retaliação, os Oni estabeleceram sua própria agência para contra-atacar. Naito disse que seu trabalho era encontrar Oni recém-despertos como eu, e levá-los para um lugar seguro, onde ele poderia avaliá-los para ver se eram dignos de ingressar na agência Oni. Com essa breve introdução, ele colocou o quadro branco de volta no lugar e removeu minha mordaça para poder conduzir a entrevista. Assim que ele tirou a mordaça, comecei a gritar exigindo que ele me soltasse. Também xinguei Naito, ameaçando matá-lo se ele fizesse mal ao corpo do meu pai, e Naito imediatamente subtraiu um ponto da minha pontuação, que já era 0. Ele me chamou de idiota por não entender o que mantido em segurança significava, já que ele tinha mencionado isso minutos antes. Fiquei furioso e disse que não havia como eu confiar em um sujeito tão sombrio e descolado como ele. E Naito também não esperava nada diferente de mim. Ele decidiu subtrair mais pontos meus toda vez que eu xingasse e exigisse ser libertado, dizendo para eu cooperar se quisesse passar na avaliação. Eu não me importava com a avaliação, mas queria ser libertado rapidamente, então tentei conter minha raiva. No entanto, eu nem conseguia fazer isso direito, e Naito me disse para parar de encará-lo com aqueles olhos assustadores. Fiquei furioso ao ouvir isso, e Naito decidiu me avaliar usando um método não convencional, já que as coisas normais pareciam não funcionar em loucos. Ele tirou a gravata e antes que eu pudesse perceber o que estava acontecendo, Naito usou a gravata para me estrangular com toda a sua força. Entrei em pânico enquanto sufocava, e Naito disse que a verdadeira natureza de uma criatura se revela quando está perto da morte, e era isso que ele queria vereador. Tentei resistir com todas as minhas forças, mas eu não consegui sair do estrangulamento, mesmo depois de o sangue escorrer de todos os orifícios do meu rosto. Rapidamente perdi a consciência, e Naito ficou desapontado, mas a quantidade de sangue que eu tinha perdido acabou de despertar seu poder. Ele se transformou em espinhos pontudos e atacou Naito, que se esquivou sem muita dificuldade. De repente, ele viu uma metralhadora giratória feita de sangue apontada para sua cabeça, e atrás dela estava eu em estado de frenesi. Abri fogo contra Naito e depois recuei satisfeito. Mas meus ataques nem sequer atingiram aquele jovem descolado, que se protegeu cobrindo seu guarda-chuva com sangue. Ele subtraiu 100 pontos da minha pontuação, por eu nem saber como usar meu sangue Oni, e então decidiu me mostrar como isso era realmente feito, embora eu não fosse me lembrar de nada quando o estado de frenesi terminasse. De repente avancei contra ele, mas Naito estava preparado para tudo, e alguns minutos depois eu acordei, deitado derrotado no chão. Eu não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. Mas então olhei para minhas mãos vermelhas e entrei em pânico, percebendo que havia perdido o controle novamente. Naito sentou-se calmamente em cima de mim, dizendo que era natural que minha memória estivesse vazia, porque quando um Oni entra em frenesi, ele perde a razão. Ao nosso redor, o salão estava uma bagunça devido à nossa batalha, e eu disse a Naito para não me dar lições de moral, já que ele também estava usando seu sangue como arma. Naito imediatamente fez seu guarda-chuva de sangue desaparecer, dizendo-me que ele nunca entrou em frenesi porque realmente conseguia controlar seu poder. Ele então declarou que não havia mais nada a dizer, pois eu estava desqualificado para ingressar na agência Oni. Eu ainda não sabia o que diabos estava acontecendo. Mas se havia uma coisa que eu sabia com certeza, era que Naito era ridiculamente forte. Decidi engolir meu orgulho e implorar a Naito que me aceitasse como seu subordinado porque eu queria ficar mais forte e vingar meu pai. Naito imediatamente rejeitou meu pedido, dizendo que alguém como eu, que não usava o cérebro durante a luta, era sempre o primeiro a morrer em uma batalha real. Ele me chamou de vergonha inútil, incapaz de controlar sua mente ou seu poder, e eu usei toda a minha força para conter minha raiva. Naito então declarou que era hora de ele se livrar de mim. Como um Oni em frenesi era um fardo para todos, ele usou seu anel especial para cortar seu polegar, deixando um pequeno fluxo de sangue pingar.
Ele transformou o sangue em um guarda-chuva, e de repente tive uma ideia de como fazê-lo mudar de ideia. Corri para fora do alcance de Naito e depois avancei em sua direção, arrastando os punhos no chão até sangrarem. Naito rapidamente transformou seu guarda-chuva em um escudo de espinhos pontudos que o protegeria de quaisquer ataques de perto, e então calculou os movimentos possíveis que eu poderia usar. Eu pulei no último segundo, uma das possibilidades que Naito calculou, mas então o surpreendi usando os espinhos para saltar para o lado e apontar uma arma de sangue para o rosto dele. Coloquei todo o meu foco na arma, disparando um tiro poderoso cujo recuo me jogou para trás. Não conseguia acreditar que tinha atingido Naito, mas acabou que eu também não consegui desta vez. Naito simplesmente bloqueou o projétil de sangue com o dedo e o fez explodir. Ele não deu crédito ao meu ataque porque eu quase caí em frenesi para atacá-lo. Quando parecia que eu estava perdendo a cabeça novamente, Naito decidiu me eliminar com seu movimento especial. Ele se colocou em uma gaiola protetora e convocou arqueiros feitos de sangue, prontos para atirar ao seu comando. No entanto, ao notar que eu estava resistindo aos meus instintos frenéticos e controlando o poder, Naito cancelou seu movimento especial. Fiquei orgulhoso por ter controlado o poder, mas caí no chão por ter acabado de usar muita energia. Naito não conseguia acreditar que eu não apenas controlava meu poder, mas também suprimia o frenesi, algo que nem todos conseguiam fazer. Ele me perguntou como diabos eu tinha feito aquilo, mas eu me esquivei dizendo para ele me aceitar como seu subordinado para desbloquear a resposta. Naito disse que pensaria nisso e decidi considerar isso um sim. Eu disse que quando Naito falou sobre controlar o sangue, eu não entendi. Mas quando o vi cortar o polegar e usar o sangue para criar uma arma, tive uma ideia. Pensei que como éramos ambos Oni, eu apenas precisava imitá-lo, e surpreendentemente funcionou. Embora eu não entendesse os detalhes, eu simplesmente deixei minha mão sangrar enquanto gritava na minha cabeça para que ela se transformasse em uma arma. Eu ainda estava animado por minha aposta ter funcionado e perguntei a Naito o que ele achava. Naito achou que era um completo absurdo, pois as coisas não funcionavam assim. Na sua experiência, adolescentes tolos e emocionais como eu, tinham dificuldade em controlar seu sangue, enquanto pessoas racionais e calmas como ele tinham a melhor chance de usar seu poder corretamente. Ele achava que eu não seguia a razão, nem mesmo deixava o modo frenesi me controlar, e que eu era capaz de usar meus instintos brutos para forçar o poder a obedecer. Ele achou que era um método muito primitivo, mas que também podia fornecer uma quantidade explosiva de poder. Ele começou a se perguntar o que fazer com este caso único quando de repente eu disse que precisava de poder para vingar meu pai e matar o homem que o assassinou. Eu disse a Naito que, se ele me aceitasse como seu subordinado e me ensinasse tudo, eu me tornaria útil para ele. No entanto, Naito recusou-se a considerar essa possibilidade. Ele transformou seu guarda-chuva em uma lança, dizendo-me que pessoas como eu eram um perigo para a sociedade, porque eu nem sabia que poderia controlar meu poder, e apenas fiz uma aposta. Ele disse que não podia me aceitar como um lacaio, e então agiu como se fosse me esfaquear com a lança, mas apenas a cravou no chão perto da minha cabeça. Ele me disse que não me aceitaria como subordinado, mas sim como aluno, e isso foi realmente confuso para mim, pois pensei que ambos eram a mesma coisa. Naito me disse que eu tinha passado por pouco no teste, mas que ele me daria a chance de provar minhas habilidades. Eu não entendi o que estava acontecendo. Então, Naito decidiu começar pelo básico. Ele me disse que estávamos em uma ilha chamada Portal do Inferno, que era conhecida como Onagashima no passado. É o lugar onde o Momotaro original massacrou Onis, mas agora é um lugar onde os Onis podem viver em segurança. No centro da ilha fica a Academia Hazetsu, uma escola militar que treina Onis para lutar contra a agência Momotaro. Fiquei chocado ao saber que estava numa ilha, mas Naito picou-me o rosto, dizendo que isso não importava. A parte mais importante é que a Academia Hazetsu me ensinaria tudo, desde educação geral, controle de sangue Oni, técnicas de combate e a história entre Momotaro e Oni. Naito é o meu professor responsável, e ele falou mais sobre como eles trabalham na academia. Mas isso foi demais para o meu cérebro do tamanho de uma ervilha. Eu nem me importava com isso, pois tudo o que eu queria saber era se eu conseguiria ficar forte o suficiente para vingar o meu pai. Naito não pôde garantir nada, mas disse-me que, se eu não conseguisse ficar forte o suficiente para lutar contra a agência Momotaro, seria expulso. Em pouco tempo, vesti o uniforme e estava animado por ir para uma escola diferente. Mas Naito avisou que outros também tinham passado no exame este ano, e que eu era provavelmente o menos habilidoso de todos. De repente lembrei-me do meu pai, e perguntei a Naito onde estava o corpo dele. Naito respondeu que eles o mantiveram no necrotério porque queriam que eu me encarregasse do funeral de acordo com as minhas crenças. Fiquei um pouco triste ao pensar na morte do meu pai, e Naito disse-me que ser um idiota deprimido era uma perda de tempo, e que eu devia focar-me em ficar mais forte para poder vingar-me. Eu disse que ele parecia ser uma boa pessoa,
e isso fez Naito corar. Ele deslizou rapidamente e disse-me que se eu não chegasse à aula antes dele, seria expulso. De alguma forma consegui alcançá-lo e enquanto eu me perguntava como deveria entrar na sala de aula para causar a impressão mais fixe, Naito simplesmente me chutou pela porta. Senti que devia um débito de aura, já que a minha entrada não foi nada fixe, e pedi ao rapaz mascarado chamado Jin um lenço de papel para limpar o sangue do meu nariz. Jin acabou por ser ainda mais fit que o nosso professor, e disse-me para não falar mais com ele. Fiquei furioso, e comecei a provocá-lo por não ter chifres. Jin simplesmente fez crescer chifres, dizendo que apenas novatos estúpidos que não conseguem controlar os seus chifres é que os exibem o dia todo. Este comentário ofendeu outro rapaz chamado Ikari, que também não conseguia controlar os seus chifres. As coisas começaram a ficar tensas na sala de aula enquanto me aproximei e confrontei Jin. No entanto, antes que as coisas se tornassem violentas, Naito apareceu subitamente atrás de nós, e dei por mim sentado ao lado de Jin sem perceber quando. Jin também ficou chocado, mas Naito não tinha tempo a perder com o que os seus alunos pensavam. Ele disse que, na nossa primeira aula, iríamos brincar de apanhada. Ele levou todos os alunos para a floresta, dizendo que tínhamos 1 hora para voltar à escola, evitando ser apanhados por ele. Naito declarou então que quem não voltasse à escola dentro do tempo estipulado seria expulso, e ele não se importou com a minha objeção. Depois, ele disse aos alunos que eles estavam livres para usar os seus poderes, e que ele só usaria os dele, no caso de alguém enlouquecer. Jin disse com confiança que ele poderia ser morto se não usasse o seu poder, e Naito não teve problemas com isso. Em vez disso, ele disse que se alguém o matasse se formariam imediatamente, e depois poderiam juntar-se a qualquer equipa que quisessem para lutar contra a agência Momotaro. Ele disse então que a escola estava ali para nos preparar para os desafios da vida real, e que nos testaria a cada passo. Ele perguntou se todos estavam prontos e eu respondi que daria o meu melhor e passaria nos testes. Naito revelou então que havia uma regra adicional e tirou 2 bolas que eram ainda mais pequenas que as minhas. Ele disse aos alunos que precisavam de uma bola ao chegar à academia para passar neste teste, e de repente atirou-as para a área proibida. Os alunos pensaram que, como só havia 2 bolas, teriam de lutar por elas, mas Naito revelou então que seriam divididos em equipas. A primeira equipa tinha Miamin, Jin e a tímida rapariga de cabelo rosa, Omare. A segunda equipa tinha o Rufia Dikati e o Nerd Guji, enquanto a terceira equipa tinha o ansioso Hokiro Ikuina, que parecia a mais confiante de todos os presentes. Naito disse às 3 equipas que entraria na área proibida 15 minutos depois deles para que tivessem uma vantagem inicial, mas interrompi-o dizendo que não queria fazer equipa com aquele esquisito mascarado. Naito disse-me que seria expulso se não conseguisse trabalhar em equipa e fui forçado a retirar o que disse. Omari apresentou-se educadamente a mim, que nunca tinha tido qualquer interação feminina em toda a minha vida. Senti imediatamente borboletas no estômago quando Omari se aproximou e disse-lhe com confiança que a protegeria. Ela corou ao ouvir isto, e disse-me que eu não precisava de ir tão longe pois tudo o que ela queria era não me atrapalhar. De seguida, ela foi apresentar-se a Jin, mas ele estava a ouvir Tate McRae, nem sequer se dignou a responder-lhe. A baixa autoestima de Omari veio à tona, e ela começou a chorar e a pedir desculpa por ter falado com ele. Comecei a repreender Jin por ferir os sentimentos da rapariga, e depois apressei-me a consolá-la, dizendo-lhe que ela não devia estragar a sua aparência fofa a chorar. Voltei então a ridicularizar Jin, mas o fã de Tate disse-me para não ser mais um simp beta. Naito interrompeu a nossa discussão e disse-nos para entrarmos, pois não tínhamos o dia todo. Jin e eu corremos imediatamente para a floresta proibida, e depois de olhar em volta sem rumo por um momento, Omari também nos seguiu. Lá dentro, Jin começou a saltar sobre os ramos das árvores como um ninja do Naruto, pensando em como matar Naito faria graduar-se e ter o direito de se juntar a qualquer equipa que quisesse. Ele queria aproveitar esta oportunidade para ir para a linha da frente e enfrentar o seu maior inimigo mais uma vez. Mas então, de repente tentei atacá-lo por trás, tirando dos seus pensamentos. Jin perguntou-me se eu estava louco, e eu respondi que lhe provaria que sou mais forte do que ele. Jin também estava pronto para uma luta e tirou a máscara revelando cicatrizes horríveis à volta da boca. Fiquei enojado, mas disse que apenas os fracos exibem cicatrizes antigas, mas Jin não se deixou enganar pelas minhas provocações. Ele simplesmente tirou as luvas, revelando as suas mãos também cheias de pontos. Ele rasgou um dos pontos para o sangue escorrer e transformou-o em lâminas circulares de serra. Fiquei chocado ao ver isto porque pensei que o criador de Chainsaw Man nos processaria por copiar a sua ideia. Jin disse-me para não perder mais tempo e para fugir se estivesse com medo, mas eu respondi que, se fugisse agora, não conseguiria vingar a morte do meu pai. Jin ficou chocado ao ouvir isso, mas de repente tornou-se assustador.
dizendo-me que nunca conseguiríamos entender-nos. Eu disse-lhe que não queria entendê-lo em primeiro lugar, e mordi o polegar para o sangue sair. Desta vez, no entanto, falhei em transformá-lo numa arma e entrei em pânico, perguntando-me o que exatamente deveria fazer para que funcionasse. Decidi revidar com um pau, pois era a única opção que tinha. Mas logo percebi que não era páreo para Jim, que conseguia cortar árvores com apenas um golpe do seu braço de motosserra. Enquanto isso, Omari estava a tentar encontrar os dois rapazes quando de repente ouviu o som de árvores a cair no chão. Ela ficou subitamente assustada, e o seu complexo de inferioridade ressurgiu, pensando que ela não era adequada para estar num lugar como este. No entanto, ela animou-se um pouco ao pensar que eu a tinha chamado fofa e decidiu ir à minha procura, sem perceber que estava a apenas alguns passos de uma das bolas. Ao mesmo tempo, eu estava a tentar lutar contra Jim com as minhas mãos nuas. Jim nem sequer estava a usar o seu poder de motosserra, e mesmo assim conseguia facilmente derrotar-me. Continuei a perguntar-me como ele conseguia controlar o seu poder tão facilmente. Mas depois, percebi que a habilidade de Jim era diferente das minhas rajadas de vento. Perdi a concentração ao pensar na verdadeira natureza das nossas habilidades, e Jim conseguiu derrubar-me com um único soco. Fiquei frustrado com isto e Jim decidiu deixar o perdedor chorar em paz. No entanto, assim que ele começou a afastar-se, levantei-me, dizendo-lhe que a luta ainda não tinha terminado. Jim, irritado, atirou uma lâmina de serra na minha direção, e foi nesse momento que Omari chegou. Graças ao seu instinto de sobrevivência negativo, ela nem sequer percebeu que estava a andar diretamente para a linha de fogo. Fiquei em pânico ao ver isto, e felizmente consegui levá-la para um lugar seguro, embora tenha sofrido ferimentos ligeiros. Levantei-me rapidamente de cima de Omari e disse a Jim para lhe pedir desculpa, mas Jim respondeu que se ela morresse pelo seu ataque fraco, a culpa seria dela. Fiquei furioso com isto. Mas de repente ouvi Omari murmurar, "Eu sinto muito", como uma oração. Eu disse-lhe que não era culpa dela. Mas Omari estava num estado de sonho, e de repente começou a sangrar pelo nariz. O sangue transformou-se lentamente na forma de um gigante, e tanto Jim como eu entramos em pânico, perguntando-nos o que era isto em nome de Attack on Titan. Omari disse-nos para corrermos porque a sua titã feminina nos mataria. Assim que ela disse isso, a titã feminina socou o chão com toda a sua força, e eu mal consegui evitar o ataque dela. Jim, por outro lado, saltou diretamente para a titã feminina para revidar, mas as suas lâminas de serra não conseguiram causar muito dano ao seu corpo gigante. Perguntei a Omari se ela conseguia pará-lo, e ela pediu desculpa por não poder fazer nada. Ela subitamente desmaiou depois de perder muito sangue e decidi afastá-la da titã fêmea para ajudá-la. No entanto, fiquei chocado ao ver a titã defendê-la, e até Jim se perguntou se o sangue de Omari tinha vontade própria. De repente, a titã fêmea começou a jorrar sangue violentamente, e enquanto Jim se escondia atrás de uma pedra, eu recebi o ataque em cheio. Omari estava chorando, implorando a titã fêmea para parar, chamando-a de irmã, e eu me levantei confuso sem entender o que ela queria dizer. Omari me pediu para fugir novamente, mas recusei, dizendo que ela morreria por perda de sangue se eu não a ajudasse. E eu não queria ver mais ninguém morrer na minha frente. De repente, a titã fêmea soltou um rugido poderoso, cuja onda de choque atingiu até os estudantes restantes fora da floresta. Knight observou tudo do alto da árvore, e decidiu deixar Jim e eu tentarmos lidar com a habilidade de liberação de sangue de Omari antes de intervir. De volta ao local da batalha, tentei me ferir para obter sangue e usá-lo como arma, mas isso não aconteceu. A titã fêmea me atacou e eu consegui desviar, mas então ela pegou algumas pedras do chão e as jogou na minha direção. Fui atingido e arremessado para longe, mas o que mais me doeu foi que eu estava pateticamente fraco naquele momento. Eu nunca tinha perdido uma luta antes, mas agora eu era apenas um garoto inútil. Comecei a chorar de frustração. Mas então Jim apareceu para se juntar à luta e me disse para ir para casa se eu fosse chorar como uma garota. Fiquei furioso e disse a ele que era apenas suor escorrendo dos meus olhos, mas Jim não tinha tempo para isso. Ele rasgou sua ferida novamente, e desta vez, ele criou 2 tipos diferentes de motosserras em cada braço. O dano que ele sofreu do ataque anterior da titã fêmea ainda estava em vigor, mas ele estava determinado a vencer todas as lutas pela frente. Naito apenas observava de longe, e ficou impressionado que Jim pudesse criar 2 tipos de armas ao mesmo tempo. Ele começou a explicar como o sangue Oni pode se transformar em qualquer forma que eles imaginem, mas é frequentemente influenciado por seus traumas, gostos e experiências passadas. Enquanto isso, Jim correu em direção à titã fêmea, usando a motosserra para subir.
Ele então tentou imitar Levi Ackerman atacando a nuca da titã fêmea, mas ela sacrificou um braço para se defender. Enquanto ele lutava contra a titã fêmea, gritei para minha mão tentar criar algo. Perguntei-me por que não conseguia criar armas enquanto Jin conseguia. Mas, de repente, percebi que Jin só criava coisas para cortar. E até Romare tinha uma ligação pessoal com a sua titã fêmea. Pensei que poderia criar armas porque gosto delas mais do que a média dos americanos. E de repente, descobri como controlar meu poder. Do outro lado, Jin estava tendo dificuldades para lutar contra a titã fêmea, que de repente soltou um grito alto que estourou seus tímpanos. Ele perdeu o equilíbrio e pensou que ia morrer. E até Naito se preparou para intervir, mas então eu declarei que agora me juntaria à batalha. Apontei um poderoso lançador de granadas para a titã fêmea, e Naito ficou impressionado por eu ter descoberto como fazê-lo. Estava animado para experimentar minha nova arma, mas então a titã fêmea me atacou. Desviei do ataque dela, e então lancei uma granada nela, que a explodiu instantaneamente e tanto Jin quanto Naito ficaram chocados com meu poder. A titã fêmea começou a desaparecer enquanto seus destroços se espalhavam e Omari estava inconsciente. Enquanto Jin ainda estava maravilhado com o meu poder de fogo, de repente começou a chover sangue. No entanto, era apenas o sangue do meu ataque anterior espalhado no ar, e logo se transformou em chuva normal. Jin percebeu que meu ataque não apenas matou a titã fêmea, mas também mudou o clima. Eu não tinha pensado nisso. Comecei a caminhar em direção a Omari para ver se ela estava bem, mas então minha visão ficou turva, e caí no chão, incapaz de me mover. Naito chegou naquele momento e me disse que eu tinha liberado uma quantidade horrível de sangue, e era por isso que meu corpo estava sem força alguma. Eu disse ao professor que ainda podia continuar e de alguma forma me forcei a ficar de pé. Mas isso não durou nem 5 segundos e caí no chão novamente. Naito me chamou de novato que não conseguia controlar seu poder, mas ele reconheceu que minha força ia muito além de qualquer coisa que ele já tinha visto. Ele me disse que se eu usasse muito sangue eu poderia até morrer, e isso me fez preocupar-me mais com Omare do que comigo mesmo. Pedi a Naito para verificá-la, já que ela provavelmente usou muito sangue, e que eu ficaria bem em ser verificado depois dela. Naito não esperava que eu me preocupasse com outra pessoa quando eu próprio estava em tal estado crítico, mas assim que ele se preparou para nos ajudar, Jin o atacou de surpresa. Felizmente, os reflexos de Naito foram rápidos o suficiente para bloquear o ataque, e ele empurrou Jin para trás, que disse que eles não precisavam se preocupar com perdedores. Naito perguntou o que aconteceria se Omari morresse porque ela não podia ser tratada, e Jin respondeu que isso não era problema dele. Naito ficou enojado ao ouvir isso e deixou claro para Jin que odiava idiotas egoístas como ele. Jin também não se importou, e apenas pediu a Naito que confirmasse se ele poderia se formar se o matasse. Naito prometeu que estava falando sério, e isso foi suficiente para Jin correr diretamente em sua direção. Naito bloqueou sua lâmina de serra de sangue com seu guarda-chuva, que era feito do mesmo material da calça do Hulk, pois era indestrutível. Depois, ele apertou um botão para liberar uma cortina de fumaça, e Jin pensou que ele estava tentando derrubá-lo com um ataque surpresa. Ele estava confiante de que poderia matar Naito assim que ele entrasse no seu alcance de ataque, mas no momento seguinte, ele foi atingido por algumas balas rápidas como um raio. Ele imediatamente se escondeu atrás de uma árvore, e Naito continuou a disparar balas de borracha do seu guarda-chuva multiuso na direção dele, dizendo que as balas não o matariam, mas iriam doer. Ele também mirou intencionalmente na mão de Jin, que estava ferida anteriormente, para causar o máximo de dano. Jin percebeu que Naito pretendia manter uma distância segura entre eles, porque pensava que ele só poderia usar armas de combate corpo a corpo. No entanto, ele tinha alguns truques secretos para momentos como este, e imediatamente saiu de trás da árvore, desviando das balas de Naito antes de lançar algumas lâminas voadoras em sua direção. Naito as desviou facilmente, mas ele ficou surpreso que Jin tivesse um contra-ataque para inimigos que podiam lutar além de seu alcance. Jin continuou a atacá-lo, e então apareceu atrás dele no ar pensando que ele não seria mais capaz de se defender. No entanto, Naito apenas jogou uma bomba nele, e Jin entrou em pânico. Felizmente, era apenas outra bomba de fumaça inofensiva, e Jin pensou que Naito o alvejaria novamente à distância. Foi por isso que ele nem sequer previu que Naito viria por trás, e daria um soco que quebrou sua coluna. Naito o repreendeu por estar muito certo de suas previsões em uma luta, pois isso o tornava vulnerável a ataque surpresa. Jin estava muito ferido e exausto para se mover, mas ele continuou tentando, e Naito teve que virar seu guarda-chuva e usá-lo como uma gaiola para prendê-lo. Jin continuou tentando escapar do guarda-chuva, e Naito perguntou se ele estava desesperado demais para ver seu pai. Ele de repente ficou quieto ao ouvir isso, e então perguntou a Naito como ele sabia disso. Naito respondeu que havia visto seus arquivos, então ele sabia algumas coisas sobre ele, incluindo o fato de seu pai ser um Momotaro. Enquanto todas as células
do corpo de Jin se revoltavam ao ouvir isso, fiquei chocado ao saber que ambos tínhamos passados semelhantes. Jin, no entanto, estava cheio de ódio ao admitir que seu pai era um Momotaro, e que aquele desgraçado tinha tirado tudo dele. Ele havia matado sua família e depois experimentado nele, deixando cicatrizes por todo o corpo. Jin lembrou-se de como sobreviveu com lixo e ódio por seu pai. Ele jurou matá-lo com as próprias mãos, mesmo que tivesse que arriscar sua vida por isso. Em sua raiva, Jin de repente teve uma explosão de poder, o que lhe permitiu arrancar a gaiola que o prendia. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Naito agarrou seu rosto e o esmagou no chão, chamando de pirralho estúpido. O professor disse a ele que se ele morresse enquanto perseguia seus sonhos, ele seria um idiota que nunca seria capaz de alcançá-los. O professor disse-lhe para viver com o objetivo de realizar seus sonhos, mesmo que isso significasse aceitar a derrota e a humilhação. Jin finalmente parou de se mover depois disso e então Naito ligou para a escola para enviar enfermeiros porque ele tinha um estudante ferido ali. Ele informou à escola que Omari teve que se retirar do teste devido à perda de sangue e que Jin também havia sido amarrado. Eu, por outro lado, ainda estava de pé. E Naito me disse que eu tinha menos de 6 minutos antes do tempo acabar. Ele segurou uma das bolas na mão e me disse que eu poderia tentar tirá-la dele ou encontrar a outra bola em 5 minutos e chegar à escola. Eu disse que era injusto, mas não tive escolha a não ser seguir as regras de Naito. Ele fugiu imediatamente e decidi persegui-lo para ver o que ele faria. Enquanto isso, Jin estava sentado em silêncio onde estava amarrado a uma árvore, quando de repente apareci do mato próximo. Aproximei-me de Jin e disse que o libertaria, mas em troca ele teria que cooperar comigo. Jin ficou chocado com a oferta, e eu disse que nenhum de nós conseguiria derrotar Naito sozinho, mas se cooperássemos, teríamos uma chance. Jin recusou, dizendo que ser salvo por um idiota diminuiria seu orgulho, e eu nem me dei ao trabalho de discutir se eu era um idiota. Perguntei a Jin se o orgulho dele era mais importante que o objetivo dele, já que ele não conseguiria atingir seu objetivo apenas ficando sentado ali. Jin me perguntou por que eu me importava com isso, e eu revelei que meu pai também era um Momotaro. Jin ficou chocado ao ouvir isso, e eu então usei a velha tática de Naruto com ele, dizendo que éramos iguais. Enquanto isso, Naito estava me procurando e, como não me encontrava, suspeitou que eu tivesse voltado. Naquele momento, ele me viu fugindo enquanto xingava Jin e decidiu me encurralar imediatamente. Eu parei assim que Naito saltou, me dizendo que meu tempo estava acabando enquanto exibia sua bola. Comecei a xingar Jin na minha cabeça não porque ele não estava me ajudando, mas porque, embora tivesse sido resgatado, ele ainda queria dar as ordens. Naquele momento, Jin saltou sobre Naito de cima mirando na bola, mas ele se desviou facilmente. No entanto, isso era apenas um engodo, e o ataque real de Jin foi lançar uma pedra amarrada a uma corda em Naito. A corda envolveu-se em torno dele rapidamente, prendendo-o, e eu então peguei a outra ponta. Eu e Jin começamos a puxar Naito com todas as nossas forças, mas ele fincou os calcanhares no chão, bastante certo de que não tínhamos resistência suficiente para vencê-lo. De repente, Jin disparou uma lâmina de sangue contra Naito, forçando-o a se esquivar, e ele perdeu o equilíbrio ao fazê-lo. Isso foi o suficiente para mim, que corri em direção a ele e tirei a bola de suas mãos. A bola caiu perto de Jin, e Naito tinha certeza de que se ele tentasse levá-la para a escola, eu tentaria roubá-la dele. Ele pretendia pegá-la de nós enquanto lutávamos, mas, para sua surpresa, eu disse a Jin para pegar a bola e correr. Jin fez exatamente isso, e eu continuei a torcer por ele empolgadamente. Eu disse a Naito que tínhamos tirado a bola dele, mas então Naito me lembrou que apenas a pessoa que levasse a bola para a escola passaria, e que com essa velocidade, essa pessoa seria apenas Jin. Fiquei chocado ao perceber isso e Naito percebeu que eu era um completo idiota, que não pensava nos prós e contras antes de agir. Eu me arrependi rapidamente da minha decisão, e gritei para Jin voltar, mas ele estava muito longe para me ouvir agora. Jin tinha certeza de que conseguiria voltar para a escola a tempo com aquela velocidade. Mas então, ele se lembrou que isso não teria sido possível sem a minha ajuda. E, de repente, ele não podia simplesmente me abandonar. Ele se virou e correu em minha direção, e eu fiquei atordoado e perguntei se ele tinha se perdido como Zoro. Jin me mandou calar a boca, porque a única razão pela qual ele estava fazendo isso era porque não queria dever o seu sucesso a um idiota. Ele preferia falhar e alcançar seu objetivo por conta própria. E foi por isso que ele me pediu para pegar a bola e ir para a academia. No entanto, assim que estávamos prestes a colidir, uma pequena criatura rosa correu em alta velocidade e parou bem no meio de nós. Naito imediatamente suspendeu o teste, dizendo-nos que não deveríamos lutar enquanto Muku, o mascote de entrega de alta velocidade deles, estava ali com eles. Ele sabia que Muku só era enviado em casos de emergência, e ele ativou o rádio em suas costas para receber um pedido de ajuda da filial de Kyoto, que estava sendo atacada pela agência Momotaro, fora da área de teste.
Os estudantes restantes estavam esperando pacientemente por sua vez, pensando que eu e os outros tínhamos falhado por causa do limite de tempo ter passado. No entanto, Naito retornou comigo e Jin logo depois, dizendo aos outros estudantes que a filial de Kyoto estava em sério perigo e pedia ajuda. Portanto, eles iriam para lá em vez de realizar o teste. Eles embarcaram imediatamente em um barco e seguiram para a filial de Kyoto. E os estudantes tiveram opiniões conflitantes sobre ter que ir para um campo de batalha real tão rapidamente. No entanto, Naito disse-lhes que eles não iriam lutar e que ele só precisava que eles apoiassem os verdadeiros guerreiros. Em pouco tempo, eles chegaram a Kyoto e Naito os levou para a área ao redor de um templo famoso, dizendo que a base da agência ONI estava logo abaixo dele. Ele levou os alunos a um restaurante de aparência comum, onde uma velha assustadora os recebeu. Quando chegaram à sala de estar, a velha revelou uma escada secreta no chão que os levaria ao seu destino. Enquanto isso, em outro local, Tsubakiri, um capitão da agência Momotaro, tinha acabado de exterminar uma unidade ONI. Ele os chamou de bando de vermes fingindo ser soldados. E seu vice-capitão, Yumogi, disse-lhe que ele tinha exagerado novamente. Ela reclamou de toda a bagunça que ele havia feito porque seria um aborrecimento limpá-la. E Tsubakiri respondeu que ele simplesmente não suportava olhar para vermes. Ele desejou que tivessem enfrentado uma Oni mulher, pois elas eram mais resistentes e aguentavam melhor a dor do que os machos, o que as tornava uma boa escolha para os seus experimentos. E Yumogi disse-lhe que seus experimentos eram nojentos e que ela os odiava, especialmente a coisa que estava se aproximando deles. Tsubakiri disse-lhe para não ser fria com a sua criação favorita, uma mistura de cão, macaco e fazão. Ele a chamou de feia, e essa era a única coisa em que Yumogi conseguia concordar com ele. Tsubakiri disse que feia era o seu espécime de estudo importante, bem como um membro leal da sua arma biológica anti-Oni. Yumogi acrescentou que o trabalho deles era exterminar Onis perigosos e salvar civis, e que ele deveria contribuir mais para isso em vez de perder tempo com pesquisas estranhas. Tsubakiri disse-lhe que o sangue Oni era algo realmente fascinante, e que ele estava fazendo o seu melhor para ajudar à sua maneira. Ele declarou que se pudessem aprender a controlar o sangue Oni por conta própria, isso certamente ajudaria muito a agência Momotaro. E melhor ainda, se pudessem transformar o fator de cura do sangue Oni em medicamento, poderiam ficar mais ricos do que Alan, Jeff e Izuki juntos. Yumogi lembrou-lhe que até mesmo os Momotaros tinham habilidades semelhantes, e Tsubakiri disse que não era sábio fazer experiências em humanos. No entanto, os Onis eram vermes aos seus olhos, e ele disse que eles deveriam fazer experiências neles porque simplesmente matá-los era um desperdício. Um Oni criança assustado ouviu tudo isso enquanto se escondia atrás de um canto, e ele estava fazendo o seu melhor para ficar em silêncio. Assim que ouviu os passos dos dois agentes Momotaro se afastando dele, o garoto suspirou de alívio, e esse acabou sendo seu erro fatal porque Tsubakiri tinha ouvido, e veio imediatamente ao seu lugar. O garoto ficou apavorado, e Tsubakiri decidiu levá-lo para a sala de experimentos. Yumogi disse-lhe que ela o nocautearia para que ele não causasse problemas. Mas enquanto ela tentava colocar o garoto para dormir sem sedativos, uma gota de sangue espirrou no casaco de Tsubakiri. Yumogi percebeu que isso significava problemas não para ela, mas para o garoto Oni. Tsubakiri aproximou-se do garoto e começou a chutá-lo, dizendo que, embora se sentisse atraído pelo sangue Oni, era uma coisa suja e ele não a toleraria no seu uniforme. Ele então perguntou ao garoto se seus pais moravam perto, e se eles faziam parte do grupo que ele tinha acabado de matar. Quando não obteve resposta, ele pegou os corpos dos Onis próximos para mostrar ao garoto e perguntou se seus pais estavam ali. O garoto estava aterrorizado demais para falar, e Tsubakiri decidiu esmagá-lo com os cadáveres. Yumogi sentiu-se arrepiada com isso porque, de todas as habilidades Momotaro que tinha visto, a de Tsubakiri era a mais perversa. A névoa preta que escapava de seus corpos era na verdade um tipo especial de bactéria que vivia em seu sangue, e eles podiam usá-la para criar armas. No entanto, Tsubakiri podia usar a bactéria para controlar cadáveres e ela ainda não conseguia se acostumar com isso. Logo, Tsubakiri terminou de matar o garoto, e ele disse à feia para comer o enorme pão de Oni enquanto eles procuravam mais vermes para matar. Por outro lado, Shin e os outros estudantes estavam passando por um túnel largo. E Naito disse-lhes que algumas lojas da região tinham entradas para o túnel que levava à sua base. Logo eles chegaram ao portão que levava ao espaço logo abaixo do templo de Uruda, que foi projetado para se assemelhar a uma casa tradicional japonesa. Os alunos não conseguiam acreditar nos seus olhos quando Naito lhes disse que esta era a sede da divisão de Kyoto da agência Oni. Naquele momento, um médico saiu de uma sala reclamando de todo o trabalho que tinha para fazer. Mas sua atitude mudou de repente ao ver Naito,
O médico o cumprimentou alegremente e depois começou a arrumar o cabelo quando notou a bela loira. Ela o rejeitou imediatamente, mas isso não partiu o coração do apaixonado, pois ele já estava acostumado a ser rejeitado. Shin perguntou quem era aquele palhaço, e Naito o apresentou como Kyoa, o comandante da unidade de apoio na base de Kyoto. Kyoa acrescentou que ele e Naito foram colegas de classe na academia, mas Naito não tinha tempo para o seu bate-papo fiado. Ele decidiu ir para a linha de frente imediatamente, e Shin implorou para ir com ele. Os outros estudantes também preferiam ir com ele do que lidar com um esquisito como Kyoa, mas Naito não os ouvia. Ele disse a Kyoa para usar esses garotos como quisesse antes de ir. E naquele momento, a enfermeira disse a Kyoa para voltar para dentro e fazer o seu trabalho. Ela reconheceu os estudantes da academia e disse-lhes para se trocarem imediatamente, pois precisavam de toda a ajuda possível. Eles rapidamente vestiram uniformes de enfermeiros auxiliares e seguiram para o hospital de campanha, onde dezenas de Onis feridos gritavam de dor. Um deles tinha acabado de ser trazido e havia perdido ambas as pernas, além de outros ferimentos fatais. Fiquei horrorizado ao ver o estado dele, e a enfermeira disse que ele tinha no máximo 3 minutos de vida. Kyoa apenas sorriu para ele, e disse que não o deixariam morrer, e eu gritei com ele na cara, exigindo que ele não fizesse promessas tão vazias e insensíveis. Kyoa apreciou minha honestidade e bondade, mas me disse que ele era uma figura importante ali, e decidiu mostrar aos garotos como o verdadeiro trabalho de apoio era realizado. Em outro local, Tsubakiri e Umogi tinham acabado de lidar com o capitão e o vice-capitão de outro grupo. Os Oni restantes estavam agora com medo deles, e Tsubakiri ficou desapontado por ter que lidar com outro bando de peixes pequenos quando esperava um adversário forte. Bem, o seu desejo foi imediatamente atendido quando Naito chegou e rapidamente ativou as suas habilidades. Tsubakiri ficou feliz em vê-lo, mas Naito não lhe deu tempo para se alegrar, pois ele imediatamente lançou seu golpe fatal contra Tsubakiri. Os Oni ficaram realmente felizes em ver que Naito tinha vindo para o salvar, mas Tsubakiri não se feriu com o ataque anterior, pois ele usou os corpos do capitão e do vice-capitão Oni mortos como escudo de carne. Acontece que ele já conhecia Naito de antes e se falava com ele como se fossem velhos amigos. Ele perguntou o que ele estava a fazer em Kyoto, pois não era a sua área. Tsubakiri comentou então que tinha ouvido falar de um local onde Oni e Kyoto estavam a reunir-se, e que se ele apenas limpasse o local, todo o problema seria resolvido. Naito manteve uma cara séria, dizendo que não sabia nada sobre isso, e Tsubakiri respondeu que desistiria se até mesmo Naito declarasse que o local não era real. Então, ele disse que iria visitar o grande templo, e Naito entrou em pânico interiormente porque sabia que Tsubakiri tinha instintos muito aguçados. Ele decidiu pará-lo ali mesmo e preparou-se para uma luta séria. De volta ao quartel-general, Kyoa estava a enfiar muitos tubos de sangue no seu corpo, e perguntei se não deveriam dar esse sangue aos feridos. A enfermeira mandou-me calar-me e observar enquanto Kyoa se aproximava do homem mais gravemente ferido. Ele perguntou se ele queria que o braço ou a perna voltassem a crescer, pois ele não podia pagar os dois de uma vez. O homem reuniu todas as suas forças para dizer que queria os braços para poder abraçar os seus filhos novamente. Kyoa prometeu que ele conseguiria, mas que o processo seria muito doloroso. Em seguida, ele cortou os pulsos para verter o sangue na boca do homem ferido, alegando que este aumenta as capacidades de cura de um Oni normal em muitas vezes. Assim que o seu sangue começou a fazer efeito, o homem começou a gritar de dor, e a enfermeira mandou os estudantes segurá-lo. Eu e os outros obedecemos imediatamente, e enquanto isso, ela mandou os outros buscar mais sangue na sala ao lado. Logo depois, algo começou a espetar o braço enfaixado do homem e estremecia ao ver algo que parecia dedos humanos. Os outros estudantes também recuaram, e de repente o homem ferido regenerou os braços, e até mesmo as graves queimaduras no seu peito sararam completamente. Fui imediatamente ter com Kyoa para perguntar se eles podiam regenerar as pernas dele, e ele confirmou, mas acrescentou que precisavam de o fazer ao longo do tempo e em pequenas doses do seu sangue, pois ele já tinha consumido demasiado. O ferido poderia desenvolver anticorpos se tomasse mais. Kyoa então aproximou-se do paciente, dizendo-lhe que ele seria reformado da unidade de combate agora, mas que ele poderia juntar-se à unidade de apoio para ajudar os outros. Ele disse que com próteses nas pernas, ele estaria a brincar com os filhos em breve, e o homem chorou ao ouvir isso. Kyoa então virou-se para os estudantes, dizendo-lhes que eles poderiam estar no lugar deste homem no futuro. Ele percebeu que a busca pela glória e o desenvolvimento do espírito só podiam ser feitos na linha da frente.
mas ele lembrou-lhes que aqueles na linha da frente só podiam lutar bravamente porque tinham alguém a cobrir-lhes as costas. E essa era a unidade de apoio. Eu e alguns outros estávamos agora realmente impressionados com ele, e dissemos-lhe que estávamos dispostos a ajudá-lo de todas as maneiras possíveis. Kyoa disse-me que precisava da minha ajuda noutro assunto, e levou-me a conhecer uma menina deprimida chamada Mei, que tinha sido trazida ontem depois de a agência Momotaro a ter atacado. Os pais dela ainda estavam desaparecidos, e Kyoa queria usar a minha gentileza para fazer sentir-se melhor. Aceitei o trabalho e tentei falar com a menina, que gradualmente se abriu comigo. Perguntei-lhe sobre a escola e ela disse que nunca tinha ido à escola. Enquanto me perguntava se ela era uma criança problemática como eu, a unidade de apoio trouxe alguns corpos do campo de batalha, e os pais de Mei estavam entre eles. A menina começou a chorar descontroladamente ao vê-los, e Kyoa disse que não conseguia habituar-se a cenas tão tristes, mesmo depois de tantos anos. No entanto, havia um plano mais profundo e sinistro por detrás dos corpos que ninguém reconheceu. Tsubakiri disse a Naito que tinha infundido seus micróbios em alguns dos corpos Oni. Estava plenamente consciente de que a unidade de apoio os levaria para sua base para lhes dar um enterro digno, e então ele poderia controlar os corpos remotamente e destruir a base. Naito ficou chocado ao ouvir isto, e Tsubakiri decidiu tentar ver se o seu plano funcionava. Ele acordou o corpo do pai de Mei, enquanto eu e Kyoa estávamos distraídos, e a menina ficou muito feliz pensando que ele ainda estava vivo. No entanto, ele começou a estrangulá-la sob as ordens de Tsubakiri, mas eu e Kyoa percebemos rapidamente. Kyoa percebeu que esta era a habilidade de Tsubakiri, e imediatamente me disse para cobrir os olhos de Mei. Eu obedeci, e Kyoa enfiou 2 facas afiadas no cérebro do homem, imobilizando-o. Mei começou a chorar quando a deixei ver o que tinha acontecido ao seu pai. E então Kyoa percebeu que poderia haver mais zombies marionetes aqui como este. No entanto, ele apercebeu-se tarde demais, pois os fantoches zombie já tinham começado a mover-se. E a mãe de Mei levantou-se de repente e atacou-me antes que eu pudesse perceber. Ela começou a estrangular-me, e Kyoa decidiu neutralizá-la rapidamente. Mas antes que ele pudesse pegar no bisturi, mais zombies atacaram por trás, subjugando-o. Eu também não consegui fazer nada, e o fornecimento de oxigênio ao meu cérebro foi gradualmente cortado, fazendo-me desmaiar. O mesmo estava a acontecer em todo o quartel-general, e os zombies começaram a atacar os membros do apoio que os estavam a transportar. Os membros do apoio nem sequer estavam treinados para lutar, e devido ao ataque surpresa, eram alvos fáceis para os zombies subjugarem. Ao mesmo tempo, os zombies invadiram a sala onde todos os pacientes graves estavam a ser tratados. Eles atacaram os pacientes e a equipa médica, e ninguém sabia como lidar com o problema. De volta à outra sala, eu ainda estava de alguma forma consciente enquanto Mei chorava e implorava à mãe para me largar. Eu disse-lhe para se afastar daquele zombie porque não era a mãe dela. Mas Mei nem sequer me ouviu. Kyoa tentou ajudar-me, mas os zombies subjugaram-no. Vendo que ninguém vinha em meu auxílio, tirei uma Glock da minha anca. Acontece que Naito me tinha dado a arma no barco, dizendo-me que eu não era habilidoso o suficiente para controlar o meu sangue. Portanto, se fosse preciso lutar, eu deveria usar uma arma com a qual estivesse familiarizado. O mestre também me disse que a arma tinha as minhas balas de sangue em vez de balas normais, e que seria muito mais poderosa. Se havia altura para usar a arma, era agora. E primeiro puxei Mei para perto para que ela não testemunhasse o derramamento de sangue iminente. Em seguida, apontei a arma para a cabeça da mulher zombie e puxei o gatilho, acabando com ela. Recuperei o fôlego enquanto Kyoa ainda estava a ser esmagado por 3 zombies. Felizmente, recuperei-me rapidamente e fiz um buraco na cabeça de cada zombie antes de ajudar Kyoa a levantar-se. Kyoa queixou-se de que a unidade de apoio não estava preparada para tais situações, e ele encarregou-me de limpar esta confusão enquanto ele evacuava os pacientes. No salão principal, os estudantes restantes estavam a lutar contra os zombies apenas com as mãos, pois não tinham a certeza da situação. Eles perguntavam-se como derrubar os zombies permanentemente, pois eles continuavam a levantar-se, independentemente dos ferimentos graves. E foi nesse momento que Kyoa e eu chegamos. Eu disse a todos para apontarem para o cérebro, pois essa era a única maneira de parar os zombies. Comecei imediatamente a disparar para as cabeças em todas as direções, e Jin foi o primeiro a seguir o exemplo. Jin rasgou os seus pontos, e realizou alguma cirurgia nos zombies à sua frente, e os outros também perceberam gradualmente o que precisavam de fazer. Aproveitando a oportunidade, Kyoa ordenou aos membros do apoio que evacuassem os pacientes e tratassem de quaisquer novos feridos. Enquanto isso, continuei a disparar contra os zombies como se a minha arma tivesse munição ilimitada. Mas pensei que matar os mortos era a coisa mais nojenta que alguma vez fiz na minha vida.
Comecei a ficar psicologicamente traumatizado ao pensar que cada zombie que eu matava era antes uma pessoa com família e amigos que se importavam com eles. Senti que estava prestes a chorar, e perguntei-me por que é que eles estavam a fazer mal aos seus próprios companheiros quando seu inimigo era a agência Momotaro. Por outro lado, Naito ainda estava no seu confronto com Tsubakiri. Ele decidiu derrubá-lo em combate corpo a corpo, mas Tsubakiri usou 3 Oni mortos como escudos. Naito ficou zangado, mas depois notou um monstro Ugly ao lado dele, pronto para lançar um golpe devastador. Ele conseguiu de alguma forma evitar o ataque no último segundo, mas Ugly esmagou os 3 Oni. Naito não estava feliz com isto, e Tsubakiri disse-lhe que deveria estar feliz por estas pragas que infetam o mundo estarem mortas. Naito disse-lhe que, por mais forte que ele fosse, não conseguiria vencer todas as batalhas sozinho. Mas Tsubakiri achou isso irônico vindo de outro lobo solitário. O seu ponto foi provado em segundos, pois os pequenos Oni ofereceram-se para o apoiar, mas ele disse-lhes para evacuarem para um local seguro, pois apenas o estorvariam. Tsubakiri disse-lhe que ninguém tinha permissão para deixar o local, e ordenou a sua assistente Yumogi que fizesse o seu trabalho. A mãe Yumogi avançou e usou seu poder, criando uma barreira impenetrável à volta de Naito e dos outros Oni, prendendo-os no local. Tsubakiri disse a Naito que ele não poderia deixar a barreira até que Yumogi permitisse. E, enquanto isso, ele daria um passeio pela sede dos Oni. Naito entrou em pânico quando Tsubakiri revelou que ele havia colocado transmissores em todos os cadáveres Oni e que todos estavam reunidos logo abaixo do Templo Eruda. Portanto, essa era definitivamente a sede dos Oni. Tsubakiri começou a caminhar em direção ao templo e ordenou que Yumogi enviasse um feio para dentro da barreira. Ela permitiu que a criatura entrasse em sua barreira, e Naito se preparou para lutar contra ela. No entanto, Tsubakiri disse que essa criatura era produzida em massa, então sacrificá-la não era um problema. Ele estalou os dedos e a barriga do feio de repente começou a inchar. Naito percebeu que estava prestes a se autodestruir e disse a todos para se deitarem, mas não havia espaço suficiente na pequena sala para que pudessem escapar da explosão, que foi forte o suficiente para romper a barreira de Mamogos e destruir edifícios próximos. Yumogi perguntou se eles deveriam verificar novamente para ter certeza de que Naito estava morto, mas Tsubakiri disse a ela que havia muita fumaça e que ele não queria sujar seu uniforme. Isso acabou sendo um erro, pois, apesar de estar inconsciente, Naito não parecia ter ferimentos graves visíveis. De volta à sede, eu e os outros finalmente derrotamos todos os zumbis, e Kyoa também transportou os pacientes para um local mais seguro. Ele pensou que seus problemas estavam resolvidos, mas então notou Mei olhando fixamente para os cadáveres de seus pais. Ele foi consolá-la e eu me juntei a ele. Pedi desculpas a Mei por ter atirado em sua mãe, mas ela respondeu friamente que não tinha problema. Fiquei chocado com a reação dela, mas Mei continuou dizendo que sempre teve que fugir de um lugar para outro, escapando de uma ameaça que ela sequer conhecia. Ela não tinha amigos e nem mesmo frequentava a escola. E ela tinha a premonição de que algo assim aconteceria um dia. Ela deu um sorriso falso ao me dizer para não me preocupar com ela, e meu coração se partiu ao ouvir isso. Lembrei-me da minha própria infância e de como eu sempre admirei os super-heróis. Em suas histórias folclóricas, Momotaro era considerado o herói, enquanto Oni era o vilão. Perguntei se era assim que os heróis dos contos de fadas agiam. De repente, abracei Mei, declarando que me tornaria um vilão e esmagaria todos os heróis. Prometi a Mei que criaria um mundo onde ela pudesse sorrir novamente, e ela não soube como responder. Logo depois, Kyoa levou Jin consigo para ajudar enquanto explicava o plano de cremar os corpos dos Oni mortos. Mas Jin não estava interessado nas divagações dele. Enquanto isso, os estudantes restantes estavam arrastando os corpos para levá-los à casa funerária, mas o estudante nerd e presunçoso chamado Guji parecia ter outros pensamentos. Hikari disse a ele para parar de ser preguiçoso e ir ajudá-lo. E Guji disse que tinha uma hipótese. Como eles foram atacados ali, ele acreditava que a sede não era tão segura quanto pensavam e que poderiam ser atacados novamente. A habilidade de Guji era mais adequada para reconhecimento, então ele decidiu ficar de guarda. Ele imediatamente cortou o polegar e deixou o sangue escorrer no chão, criando um radar que podia sentir qualquer ser vivo em um raio de 5 quilômetros, e ele podia até mesmo confirmar se era um Momotaro ou não. Hikari ficou realmente impressionado com a habilidade dele quando, de repente, Guji detectou alguns inimigos se aproximando de sua base. Esses sinais vieram de Tsubakiri e Yumogi, que haviam chegado à loja que costumava ser a passagem secreta para a sede dos Oni. A velha que estava lá havia morrido e Yumogi também encontrou a entrada do túnel. Enquanto ela inspecionava, Tsubakiri ligou para a agência Momotaro, pedindo que enviassem alguns feios produzidos em massa para sua localização, bem como um feio com um propósito especial que ele havia criado pessoalmente.
Ele também pediu informações sobre um certo Oni de alto risco, cujo nome ele havia esquecido, e então se preparou para entrar. Yumogi disse a ele que a área parecia ser muito vasta e que poderia haver muitos Oni lá, então eles precisavam ter cuidado. Ela sugeriu jogar um pouco de gás venenoso para facilitar o trabalho deles. Mas, nesse momento, Tsubakiri recebeu o arquivo do Oni de alto risco, que não era outro senão eu. Ele disse a Yumogi que agora eles não poderiam usar o veneno, pois ele me queria vivo. Ela ficou surpresa ao ouvir isso, e Tsubakiri disse que eu era realmente especial para um Oni, e que ele não podia perder a chance de fazer experiências comigo. Enquanto isso, Kyoa mostrou a Jin o crematório onde queimavam todos os seus amigos mortos. Jin ficou um pouco chocado ao vê-lo, e Kyoa disse que assim que a guerra com a agência Momotaro começasse, muitas pessoas morreriam. Ele avisou Jin sobre os perigos do caminho em que ele estava entrando, mas disse a ele para não se preocupar muito, pois ele podia se curar de quase tudo. Depois, ele de repente se tornou excessivamente amigável com Jin e perguntou se ele tinha namorada. Jin ignorou completamente o esquisito e foi embora. E quando Kyoa o seguiu, ele de repente sentiu alguém se aproximando por trás. Ele se virou bem a tempo de ser esfaqueado por Tsubakiri, que na verdade estava mirando nas suas costas, mas errou. Kyoa estava muito chocado para reagir, mas Jin instintivamente lançou suas lâminas de serra de sangue para combater o inimigo. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Yumogi apareceu atrás dele, aprisionou suas lâminas em sua prisão negra e então quebrou seu braço. Jin gritou de dor, mas a prisão negra em torno de seu braço não durou muito. Ele tentou se concentrar nos inimigos apesar da dor. Percebeu que estavam na pior situação possível. Ele e Kyoa estavam feridos, e ele não sabia nada sobre os inimigos. No entanto, Kyoa estava bastante calmo, mesmo nesta situação, e disse a Jin para voltar rapidamente e avisar a todos sobre o ataque inimigo enquanto ele segurava os dois Momotaro. Jin seguiu suas ordens, prometendo trazer reforços, e então Kyoa voltou sua atenção para os dois inimigos à sua frente. Tsubakiri disse a Yumogi para fazer o seu trabalho, e ela criou uma enorme barreira ao redor de toda a sede. Neste momento, Kyoa percebeu que a habilidade dela era criar barreiras usando suas bactérias, e ela pretendia garantir que ninguém pudesse sair vivo da sede. Kyoa começou a calcular suas opções, pois ele não podia lutar, e ele não achava que os estudantes fossem fortes o suficiente para derrotar os oponentes perigosos à frente. Ele acreditava que os reforços não chegariam em breve, e isso simplesmente significava que ele iria morrer. De repente, Tsubakiri perguntou se ele me conhecia, e Kyoa percebeu que a situação era mais complicada do que ele pensava. Ele decidiu lutar com tudo o que tinha, e tirou uma seringa de veneno do casaco. No entanto, antes que tivesse a chance de usá-la, Tsubakiri cortou seu pescoço, deixando um ferimento profundo. Kyoa entrou em pânico porque ele nem sequer o viu se aproximar, e caiu no chão enquanto seu sangue jorrava em alta pressão. À medida que Kyoa perdia a consciência, ele desejou que, se fosse morrer, a mamãe Yumogi fosse quem o matasse. Tsubakiri não realizaria seu desejo e ele pensou que Kyoa havia morrido após seu único ataque. Ele decidiu controlar o corpo dele através de suas bactérias, mas parou de repente ao sentir as criaturas feias do lado de fora da barreira. Ele disse a Yumogi para deixá-las entrar, e ela permitiu a entrada dos feios. Tsubakiri perguntou se eles haviam trazido o que ele havia pedido, e um deles vomitou uma caixa grande. Então, ele ordenou que os feios removessem a cobertura, revelando um bloco de madeira decorado. Tsubakiri pediu que os feios carregassem a caixa com cuidado enquanto procuravam por mim. E, ao mesmo tempo, Jin chegou à sede para avisar a todos. Ele ficou surpreso por não encontrar ninguém por perto. Mas quando ele entrou no salão principal, viu que todos estavam prontos para a batalha. Eles ficaram aliviados ao ver Jin, mas ele estava confuso sobre por que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Eu disse a ele que Gude havia usado sua habilidade e detectado que os inimigos estavam se aproximando, então eles agiram rapidamente e evacuaram todos os pacientes. No entanto, antes que o restante pudesse escapar, uma parede negra bloqueou a saída e agora eles estavam presos ali. Alguns sugeriram que deveriam encontrar outra saída, mas a enfermeira disse que havia verificado tudo e que não havia como escapar. Perguntei então a Jin sobre Kyoa, mas antes que ele pudesse responder à minha pergunta, um feio chegou. Todos ficaram em choque ao ver um monstro tão aterrorizante, e o deixaram passar por eles em direção a um cara aleatório que se tornou a comida do monstro. Enquanto todos assistiam, todos decidiram fugir para evitar confrontar o monstro e eu decidi manter Mei segura ao meu lado. Logo depois, Tsubakiri e os outros entraram no salão e o encontraram vazio. Ele ordenou que os feios pousassem o caixão e sentou-se nele, ordenando que Yumogi me capturasse vivo e matasse todos os outros. Ela perguntou se ele iria com ela e Tsubakiri recusou,
dizendo que tinha alguns pensamentos importantes para considerar. Enquanto isso, a linda garota loira Quina estava examinando algumas roupas no banheiro, em busca de algo em que pudesse se mover melhor. Enquanto isso, o dramático Io também estava na mesma sala, chorando que estava prestes a morrer porque seu ritmo cardíaco estava irregular. Quina disse a ele para fazer exercício se ele desmaiasse depois de correr apenas um pouco. Depois ela cobriu o rosto dele para que ele não a visse se trocar. E então, ironicamente, ela vestiu um traje de ginástica apertado. Hokiro perguntou o que ela faria agora. E Quina respondeu que ela armaria uma armadilha. Aparentemente ele ficou com inveja das pessoas saudáveis ao ouvir isso, pois sempre teve medo de ficar doente. Naquele momento, eles ouviram os passos pesados de um feio se aproximando. E Hokiro ficou em pânico, dizendo a Quina que ele não conseguia lutar estando tão nervoso. Ele implorou para que ela fizesse algo, e isso de repente interessou a linda garota porque ela gostava de ter controle total. Ela disse a Hokiro para se esconder no armário pois ela cuidaria de tudo, e ele obedeceu ansiosamente às suas ordens. Quina então ficou de frente para a porta esperando o inimigo chegar. O feio, Ugly One, quebrou a parede e entrou na sala. Mas antes de lutar, ele perguntou a Quina se ela era ele. Ela respondeu com raiva que ele era o rufião com aparência estúpida. E ao ouvir isso, o monstro de repente começou a atacá-la. Ele derrubou o armário onde Hokiro estava escondido, fazendo-o desmaiar. Enquanto isso, Quina decidiu mostrar ao monstro quem era o chefe. Já que a sala já estava destruída o suficiente, ela mordeu o polegar e seu sangue se transformou em luvas de boxe em volta dos punhos. Jin, por outro lado, correu para onde Kyo estava para verificar seu estado, e Ikari também se preparava para enfrentar um monstro. Ao mesmo tempo, concentrei-me em me esconder para manter Mei segura, e o único lugar que encontrei foi o jardim. Enquanto isso, Hokiro acordou e encontrou a sala completamente silenciosa. Ele começou a pensar que tudo tinha sido apenas um pesadelo, e decidiu sair do armário. Mas, para sua surpresa, ele viu o rosto do monstro bem na sua frente. Ele entrou em pânico enquanto tentava entender a situação, que de repente ficou mais estranha quando o monstro se levantou e caminhou docilmente em direção a Quina. Ela acariciou o rosto dele antes de colocá-lo na posição, e em seguida, derrubá-lo com um soco poderoso. Em seguida, ela sentou-se no monstro e começou a desferir combos F em sua cabeça até que ele desmaiasse. Hokiro agora estava com medo dela, mas Quina se divertiu destruindo o monstro e depois pisando nele enquanto ele jazia indefeso no chão. Isso foi graças à sua habilidade chamada Eu Amo, que transforma inimigos atingidos por seu sangue em escravos que perdem completamente a vontade de lutar contra ela. Quando Hokiro saiu do armário para perguntar se ela realmente havia derrotado o monstro sozinha, Quina orgulhosamente disse a ele que havia mandado que ele deixasse as coisas com ela. A razão pela qual ela lhe disse isso, não era porque ela era uma mulher confiável que queria cuidar de todos, mas sim porque ela era uma psicopata que gostava de fazer as pessoas ficarem tão dependentes dela a ponto de perderem completamente a capacidade de funcionar. E agora era Hokiro quem tinha caído na sua armadilha. Ele se ajoelhou diante dela, agradecendo-lhe por salvá-lo, e isso de repente fez o desejo de Quina de mimá-lo disparar. Ela colocou um lençol no chão e cobriu Hokiro, dizendo-lhe que ele não precisava se preocupar com nada, pois ela cuidaria de tudo. Ele estava nervoso porque ela estava muito perto dele. E Quina notou que ele parecia pálido e fraco, então ela decidiu ir buscar comida para ele, e Hokiro ficou ainda mais em pânico pensando que isso era uma armadilha, já que não havia como uma garota lhe dar tanta atenção. Ele começou a tremer de medo de que ela pudesse usá-lo como isca quando o próximo monstro chegasse. E Quina começou a se preocupar ainda mais com ele. Naquele momento, outro monstro chegou, e Quina decidiu cuidar dele antes de voltar ao seu trabalho principal, que era mimar Hokiro até o ponto de estragá-lo. Ela pensou que este monstro também seria fraco, e decidiu lidar com ele rapidamente. Mas o monstro acabou sendo muito mais forte que o anterior. Ele usou os braços como chicotes para atacá-la, e fez um buraco na parede atrás dela. Hokiro imediatamente se escondeu no armário novamente, e Quina ficou brava com o monstro por estragar a sua diversão. Ela pulou nele, ativando seu poder no meio do caminho. Mas o monstro evitou casualmente o soco dela, e então a apunhalou no ombro com seu braço de tentáculo bizarro. Quina conseguiu se soltar, mas o monstro usou ambos os braços para prendê-la, e ela percebeu que não conseguiria usar seu poder desse jeito. O monstro começou a puxá-la para mais perto, e quando ela resistiu, ele apenas puxou a corda e a fez bater no telhado. O monstro começou a chicotear a garota musculosa pela sala, e ela estava impotente, incapaz de fazer nada. Eventualmente, ela foi jogada no chão, e o monstro começou a pisar em sua cabeça. Hokiro entrou em pânico ao ver isso, mas isso era tudo que aquele inútil podia fazer.
Ele apenas ficou observando Kuina ser torturada e desejando que alguém viesse ajudá-la. Ele nem pensou que poderia ajudá-la, pois era fraco e covarde. Mas isso o fez perceber que havia se tornado um fracasso miserável, sem nem saber. Ele se lembrou da época em que não era um fracasso covarde, e parecia que um século inteiro havia se passado desde então. Hokiro cresceu em uma vila isolada, onde muitos Onis viviam entre os humanos, e uma garota chamada Lulu era o seu primeiro amor. Ele sempre tentava impressioná-la mostrando o quão legal e corajoso ele era, mesmo que estivesse aterrorizado por dentro. No entanto, com Lulu ao seu lado, ele sentia que poderia fazer qualquer coisa. Lulu também estava sempre por perto, e os dois passavam a maior parte do tempo juntos e felizes. No entanto, por baixo daquela vida perfeita, as coisas não estavam nada bem. Lulu estava doente, e por ser uma Oni, ela não poderia ser levada a um médico normal. O único médico Oni da vila a ajudou a se estabilizar e ficar saudável. Mas um dia, a agência Momotaro invadiu a vila e matou o único médico. Sem ele, a condição de Lulu piorou, e Hokiro prometeu a ela que traria rapidamente outro médico de uma cidade próxima. Ele pediu que ela confiasse nele, pois ele faria qualquer coisa por ela. E Lulu lhe disse que ele sempre seria o cara mais legal que ela conhecia. Ela pediu que ele permanecesse assim para sempre, e faleceu logo depois. Hokiro ficou devastado e desmoronou por causa disso, e logo depois perdeu sua faísca. Ele não tinha mais motivos para ser corajoso ou confiante. Seu cabelo ficou grisalho, e ele sofria de insônia. Sua saúde mental despencou, e ele se tornou o fracasso que é hoje. Enquanto Hokiro pensava em sua queda, o monstro transformou sua cabeça em um chicote pontiagudo para acabar com Kuina. Hokiro decidiu deixá-lo terminar o trabalho, pois ele era incapaz de salvar alguém. No entanto, naquele exato momento, as últimas palavras de Lulu vieram à sua mente. Ele se lembrou de que ela havia lhe dito para ser sempre legal, e isso de repente despertou algo dentro dele. Assim que o monstro atacou Kuina para acabar com ela, Hokiro avançou, tirando-a do perigo em um piscar de olhos. Ele percebeu que se Lulu o visse agora, ela ficaria desapontada com ele, e ele não permitiria que isso acontecesse. Ele olhou para Kuina, inconsciente e ferida, e pensou que ela havia lutado muito para protegê-lo, e agora era a vez dele de retribuir. No entanto, ele estava aterrorizado, e nem sabia se seu coração aguentaria a luta, mas ele pensou em Lulu novamente e se acalmou. Ele mordeu o polegar para fazer o sangue jorrar, transformando-se na forma de Lulu. Agora que sua garota estava na sua frente, Hokiro estava ainda mais calmo e pediu que ela ficasse com ele, mesmo que ele não fosse tão legal quanto ela queria. Lulu de sangue o abraçou por trás, e o sangue lentamente começou a envolver seu corpo, dissipando sua ansiedade e pânico. No entanto, este não era seu verdadeiro poder, e Hokiro só conseguiria ativar sua habilidade se estivesse completamente confiante. Seu sangue envolveu seu corpo e Hokiro de repente se transformou em algum tipo de ídolo K-pop. O monstro o atacou depois de sua transformação, mas Hokiro evitou facilmente o ataque e então executou algumas piruetas no ar antes de aterrissar atrás dele. A sala estava cheia de pétalas feitas de sangue, e cada pétala era uma lâmina mortal. Assim que as pétalas atingiram o monstro, seu corpo foi rasgado em pedaços, mas ele sobreviveu ao ataque. Hokiro, por outro lado, estava cheio de confiança, pois Lulu estava com ele. Ele desafiou o monstro a atacá-lo e evitou tudo com graça. Então, ele pulou para atacar o monstro, lembrando-se dos festivais de verão onde costumava dançar com Lulu. Enquanto estava perdido em suas memórias de sua namorada, Hokiro conseguiu desviar dos ataques do monstro, cortando seus braços e forçando-o a usar as pernas para lutar. Ele dançou pela sala, enchendo-a com as lâminas de pétalas, e então desferiu um combo fatal no monstro, cortando-o em pedaços. Eu, por outro lado, estava com Mei, dizendo à menina que ela poderia relaxar agora, pois os monstros feios haviam desaparecido. No entanto, ela ainda estava muito deprimida com a morte de seus pais, e pensava que talvez devesse ter morrido com eles. Eu disse a ela para não pensar nisso, pois seus pais haviam sacrificado suas vidas para salvá-la, e se ela morresse, tudo seria em vão. Eu disse a ela para continuar vivendo e lutar contra o desespero que estava tentando engoli-la. Eu disse que a primeira coisa que ela poderia fazer era torcer por mim enquanto eu derrotava o bastardo que tirou a família dela. Dito isso, levantei-me e decidi procurar o Momotaro para derrotá-los. No entanto, Mei acreditava que eu não poderia vencer, e eu disse a ela que, enquanto eu não perdesse a esperança, nunca perderia. Enquanto isso, Naito acordou depois que os outros Onis o despertaram. Ele percebeu que havia ficado inconsciente por 15 minutos, e os Onis o agradeceram por ter sofrido tanto dano para protegê-los. Naito não se importou com isso, e decidiu voltar imediatamente para a sede para poder ajudar seus alunos. De volta à sede, cheguei ao salão principal onde Tsubakiri estava relaxando.
Quando me apresentei e perguntei se ele era o bastardo que havia transformado os cadáveres em zumbis, Tsubakiri alegremente confirmou. Perguntei-lhe como ele podia desrespeitar tantos mortos, e Tsubakiri apenas riu na minha cara, dizendo que os Onis não eram humanos, então eles não tinham direitos humanos. Fiquei furioso com isso e saquei minha Glock, apontando para ele, mas Tsubakiri apenas me olhou com curiosidade. Jin, por outro lado, correu para encontrar Kyoa, mas foi parado pela mãe Yumogi, que lhe disse que o médico estava morto. Ela perguntou a Jin se ele queria vingar seu amigo falecido, e ele respondeu que não se importava com Kyoa, mas que teria prazer em matar qualquer Momotaro que encontrasse. Ele lançou suas lâminas de serra, e Yumogi também ativou seu poder para revidar. Jin avançou em sua direção e atacou com força total, mas Yumogi se protegeu criando uma sala impenetrável ao seu redor. Ela saiu da sala, e a dissolveu logo após bloquear o ataque, dizendo a Jin que ele não poderia tocá-la com seus golpes fracos. Ele considerou isso um desafio, e ficou ainda mais determinado a matá-la. Tsubakiri, por outro lado, jogou uma faca em mim para desarmar, mandando-me parar de brincar com brinquedos e usar meu poder real para atacá-lo. Fiquei furioso com isso, e decidi explodi-lo com toda a minha força. Criei um poderoso lançador de foguetes, canalizando meu poder através da pura raiva e ódio, e disse a Tsubakiri que usaria tudo o que tinha para destruí-lo. Pensei em quanto Mei sofreu por causa desse desgraçado e depois em Naito, que me disse para não usar meu poder porque eu não conseguia controlá-lo. Não queria que ninguém me dissesse o que fazer ou não fazer, e disparei o lançador de foguetes contra Tsubakiri, criando uma enorme explosão. No entanto, Tsubakiri evitou o ataque, e aproveitei a oportunidade para zombar dele, perguntando se ele estava tão assustado que teve que fugir para salvar sua vida. De qualquer forma, minha atenção se voltou para o caixão e me perguntei o que havia dentro. Tsubakiri respondeu à minha pergunta abrindo o caixão, e um homem vestindo trajes Momotaro saiu. Ele declarou que destruiria todos os Oni, e eu percebi que este era mais um dos zumbis de Tsubakiri. Chamei-o de desgraçado sem coração, perguntando como ele podia transformar os cadáveres de seus camaradas em marionetes, e Tsubakiri suspirou em resposta. Ele me chamou de idiota de cabeça chata que não conseguia ter novos pensamentos próprios. Ele me disse que os humanos têm algo chamado livre-arbítrio, e que seu parceiro zumbi ali havia, na verdade, se oferecido para ser transformado em uma marionete após sua morte. Eu não conseguia entender por que alguém escolheria fazer isso quando o zumbi Momotaro de repente usou sua habilidade em mim. Ele enviou ondas de choque negras em direção ao meu coração. E em segundos, senti meu corpo ficar tão incrivelmente pesado que não consegui me levantar. Enquanto o zumbi continuava a usar sua habilidade repetidamente, Tsubakiri disse que quando outros Momotaro se transformam em zumbis, ele pode usar as habilidades deles. A habilidade de seu parceiro atual era misturar bactérias com o oxigênio no ar para torná-lo incrivelmente pesado. Enquanto isso, o zumbi repetia a mesma frase sobre destruir Oni. E Tsubakiri disse que também ficou surpreso quando o ouviu falar pela primeira vez. Ele não entendia se era ódio ou determinação que permitia a este cadáver ambulante falar, mas ele achava que isso era o auge do espírito Momotaro. Ele continuou a me esmagar com o poder do zumbi, perguntando quanto tempo eu conseguiria aguentar contra um inimigo muito mais forte. Enquanto isso, o grupo Oni junto com Naito estava tentando atravessar a barreira negra que Yumogi havia erguido ao redor do quartel-general. As armas deles se estilhaçaram ao atingir a parede, e eles se perguntaram se deveriam tentar outras entradas. No entanto, Naito disse que seria inútil, já que a barreira era sólida em toda parte. Os soldados rasos perguntaram se ele conseguiria destruir a parede. E embora Naito estivesse confiante de que poderia fazê-lo, ele achava que não seria prudente. Atualmente há turistas no santuário acima deles, e se ele destruísse a parede com força total, a vida deles estaria em risco. Eles entraram em pânico porque não tinham autoridade para evacuar os turistas. E Naito começou a pensar em uma solução. Nesse momento, o nerd Guji chegou e disse a Naito que havia encontrado o sinal do inimigo antes e que ajudou os feridos a evacuarem para um local seguro. No entanto, alguns funcionários de apoio e a maioria dos alunos ainda estavam lá dentro. Naito percebeu que precisavam resgatar todos rapidamente, mas, antes disso, eles precisavam evacuar os turistas primeiro. Nesse momento, alguns Oni disseram a Naito que haviam encontrado um esquisito fora da entrada. E era apenas Omare, que finalmente havia acordado. Ela ficava murmurando que não deveria estar em um lugar tão bonito como este. Mas Naito ficou muito feliz em vê-la. De repente, Guji começou a agir como um pervertido de classe A, pois ele tem um fetiche por garotas de uniforme escolar.
Ele disse a Omari que queria dar a ela seu cartão VC, e ela sentiu repulsa por aquele esquisito. Até Naito ficou chocado, pois ele pensava que Guji era o cara mais normal naquele lote de estudantes esquisitos do ano. De qualquer forma, ele percebeu que havia uma maneira de usar a habilidade de Omari para evacuar os turistas, e imediatamente a levou para a floresta ao redor do santuário. Naito então ligou para Guji, que estava no santuário, e lhe disse que criaria um pequeno terremoto e um deslizamento de terra para que todos os turistas evacuassem. Guji ficou chocado com isso, mas Naito o tranquilizou, dizendo que seria um pequeno deslizamento e que ninguém se machucaria. Soldados Oni foram posicionados ao redor do santuário para ajudar todos a evacuarem, e Naito disse a Guji para escanear a área para confirmar que todos haviam saído após a evacuação. Dito isso, ele voltou sua atenção para Omari, e pediu que ela invocasse a deusa Titã, que ela havia invocado anteriormente, pois era isso que causaria um deslizamento de terra. Ela estava com medo de ficar louca, mas Naito a tranquilizou dizendo que ele cuidaria da situação. Apesar de ser tranquilizada, Omari estava com muito medo de usar seu poder, e Naito desistiu. Ele disse a Guji que o plano do deslizamento de terra estava cancelado e que eles precisavam encontrar outra maneira. Então ele disse a Omari que ela estava expulsa porque ele não precisava de pesos mortos inúteis em sua equipe. Ele começou a se afastar, mas Omari disse a ele, preocupada, que ela estava com muito medo de usar um poder que não conseguia controlar. Naito respondeu que o medo não era o problema, mas a recusa em mudar era um grande problema. Ele sabia sobre o incidente que Omari havia causado acidentalmente no passado, mas todos na classe dele tinham um passado terrível pesando sobre eles. Ele disse a Omari que ela precisava ser aquela que daria o primeiro passo para mudar, senão ninguém poderia ajudá-la. Ela declarou que queria mudar, e de repente mordeu o polegar, deixando seu sangue escorrer. O sangue se transformou na forma de um titã gigante e começou a atacar Naito, que desviava dos golpes. Os socos pesados da deusa Titã fizeram a montanha tremer, e Omari começou a entrar em pânico. Ela se desculpou por não conseguir controlar seu poder, mas Naito lhe disse que estava tudo bem, pois era exatamente isso que ele queria agora. Devido aos ataques do Titã, o chão começou a tremer, e grandes pedras da montanha começaram a deslizar. Isso criou pânico entre os turistas e os soldados. Oni imediatamente pediram que evacuassem. Assim que todos fugiram, Guji confirmou isso com sua habilidade de radar, e Naito decidiu parar de brincar com a deusa Titã e derrubar Omari para impedir sua fúria. Simultaneamente, Jin estava lutando contra Yumogi, que o estava repelindo com suas caixas pretas. Jin decidiu manter distância dela, mas ele não percebeu que ela havia invocado uma caixa atrás dele, e ele ficou preso dentro dela. Agora ele não conseguia sair da caixa, e Yumogi decidiu lhe dar uma morte lenta e dolorosa. Ela começou a encolher a caixa, dizendo a Jin que ele seria esmagado lá dentro. Ele lhe disse que a quebraria com força bruta, mas Yumogi não achava que isso fosse possível. À medida que a caixa encolhia ainda mais, ela disse que o cérebro começa a entrar em pânico quando alguém é enjaulado em um espaço apertado, e as pessoas perdem a capacidade de fazer qualquer coisa. Ela pensou que o mesmo aconteceria com Jin à medida que a caixa encolhia mais. Mas então, de repente ela ouviu o som de uma lâmina batendo contra a parede. Ela pensou que era impossível para ele fazer isso em um espaço tão confinado, mas Jin tinha mais surpresas para ela. De repente a caixa rachou, e depois foi explodida em pedaços quando Jin emergiu com lâminas de serra mecânica saindo de suas costas. Ele disse a Yumogi que antigamente dormia nos dutos de ar-condicionado de um prédio abandonado. O lugar era frio, úmido e fedorento. E comparado a isso, a caixa dela era um feriado na Jet 2. Yumogi ficou irritada com isso, e decidiu acabar com ele no seu próximo ataque. Mas, naquele momento, alguém jogou a cabeça decepada de um monstro lá. Era o delinquente Ikari, que estava irritado com a mãe por pensar que poderiam matá-lo com tal lixo. Jin disse a ele para recuar porque esta era a luta dele. Mas, Ikari estava determinado a derrubar o Momotaro na frente deles. No entanto, ao ver a trama da mãe Yumogi, ele perdeu o controle. Ele começou a repreendê-la sobre se vestir decentemente, mas ela realmente não se importava com o que os homens pensavam de suas roupas. Ikari então pingou seu sangue no chão para ativar seu poder, mas Yumogi decidiu prender os dois garotos em sua jaula primeiro. E infelizmente para ela, Ikari era muito rápido e ágil para o ataque dela. Ele facilmente se moveu através do ataque dela, e deu um chute sólido em seu maxilar, deixando-a atordoada. Yumogi ficou chocada por não conseguir prever o ataque, mas acontece que nem mesmo Ikari conseguia prever o que seu poder faria. A habilidade de seu sangue lhe dava um poder aleatório dependendo de quão irritado ele estava. E no momento ele tinha um par de botas vermelhas mágicas que aumentavam sua velocidade e agilidade. Ikari achou que deveria ter ficado mais irritado para obter uma arma melhor, mas Yumogi apenas pensou que ele era um inimigo do tipo velocidade,
e ela não era boa contra eles. Simultaneamente, do lado de fora da barreira, Naito usou seu ataque especial para destruí-la. Todo o quartel-general começou a tremer, e ele percebeu que o prédio desabaria em breve. No entanto, ele acreditava que as vidas dos amigos presos lá dentro eram muito mais valiosas do que o prédio, e que eles precisavam ser resgatados rapidamente. As pessoas dentro do prédio também sentiram os tremores e perceberam que precisavam sair rapidamente. Enquanto isso, Naito e sua equipe chegam onde Yumogi está lutando contra Jin e Ikari. Naito diz a Yumogi que ela está encurralada, e que depois de usar seu poder em grande escala por todo esse tempo, ela deve estar exausta. Ele lhe diz para se render pois ela não pode fugir. Mas Yumogi diz que não tem intenção de fugir. Ela se livra do vestido, ficando apenas com uma fina camada de bactérias pretas, enquanto declara que matará todos ali. Enquanto isso, Tsubakiri também decide encerrar sua luta comigo, mas eu saio rolando do alcance de seu ataque de gravidade. Eu invoco meu lançador de foguetes novamente e os ataco, mas o zumbi manipula a gravidade para impedir que o foguete o alcance. Tsubakiri então demonstra outra habilidade de seu parceiro zumbi, condensando oxigênio em uma pequena esfera que se torna incrivelmente pesada graças ao seu poder. Ele então dispara aquela bola de gravidade contra mim, causando-me ferimentos internos horríveis. Enquanto eu gemia de dor, Tsubakiri diz que não conseguia acreditar que eu era o filho de Kishin, que já foi aclamado como o mais forte general Oni da história. Ele fica desapontado comigo, que nem sabe se deve acreditar na história dele. Enquanto isso, Mei também sente os tremores, e fica assustada quando os detritos começam a cair do teto. No entanto, ela se lembra de como eu disse a ela para não se render ao desespero. Eu disse a ela para me animar se ela realmente sentisse vontade de viver, e ela decide encontrar coragem me apoiando. Ao mesmo tempo, o Momotaro chamado Samadari que matou meu pai, chega ao quartel-general da agência Momotaro. Sua nova vice-capitã, Hina, o cumprimenta e imediatamente começa a bajulá-lo, pois ele é claramente uma lenda viva entre os Momotaro. Samadari, no entanto, não quer nada com a CDF, e diz a ela que trabalha sozinho, então não precisa dela. Hina fica magoada com a resposta dele, mas ainda o segue descaradamente, e começa a perguntar sobre o quartel-general e outras coisas, já que ela veio do campo, e esta é a primeira vez que vê uma cidade. Ela de repente pergunta sobre os filhos de Kishin, um tema de conversa para todos na agência. E Samadari acha que essa é a única pergunta que vale a pena responder. Ele diz a ela que, há muito tempo, um Oni temível chamado Kishin levou sozinho a agência Momotaro à beira da destruição. Ele engravidou muitas mulheres para espalhar seus genes pelo mundo, a fim de gerar mais Onis poderosos depois dele. Hina acha isso estranho, porque se Kishin fosse realmente o Nick Cannon dos Onis, haveria muitos de seus descendentes inundando as ruas. Samadari diz a ela que apenas os Onis que herdaram o poder de Kishin são chamados de filhos de Kishin, e não há muitos deles. No entanto, eles nascem em momentos previsíveis. Hina pergunta o que ele quer dizer, e outro Momotaro lhe dá a resposta. Ele diz que os filhos de Kishin aparecem quando o lado Momotaro está dominando pesadamente os Onis. Hina fica pasma com o Punk que aparece na sua frente do nada. E ele se apresenta como Shina, o capitão da unidade 21. Hina fica nervosa com Shina pois ele parece muito assustador, mas também é bastante falador. Ele diz a ela que a guerra entre Momotaro e Oni dura milhares de anos, e na verdade, é culpa de Kishin e seus descendentes. Quando a agência Momotaro foi formada pela primeira vez e quase destruiu a comunidade Oni, Kishin nasceu. Desde então, sempre que eles estão prestes a acabar com todos os Onis, os filhos de Kishin despertam seus poderes e prolongam a guerra. Shina continua a insultar os Onis enquanto zomba de Hina, e depois pergunta por que é um problema o fato de os Onis poderem viver entre os humanos. Ela então lhe dá a resposta do livro de regras de que os Momotaro devem proteger os humanos dos Onis, e que, se os Onis se esconderem entre pessoas comuns, inocentes podem ser pegos no fogo cruzado. Shina repreende por ser uma CDF, e diz que eles têm políticos do lado deles, que os ajudam a limpar a bagunça, mesmo que suas identidades sejam reveladas, ou se os humanos forem pegos no fogo cruzado. Mas são esses políticos imundos que lhes causam problemas. Ele diz que os políticos começaram a exigir que eles fizessem remédios com sangue Oni, entre outras coisas, e isso o irrita mais. Ele sente que se os Onis não se escondessem entre os humanos, eles não teriam que lidar com esses bastardos. Mas Hina pergunta se não é bom que as pessoas poderosas os estejam ajudando. Shina zomba dela novamente, dizendo que os políticos só os apoiam para que sejam os primeiros a serem protegidos, se as coisas ficarem ruins. Ele ridiculariza Hina por ser muito ingênua sobre a verdadeira natureza do mundo, e em seguida, vira-se para Samadari, dizendo que deve ser difícil para ele ter uma caipira estúpida como parceira. Isso não é tudo o que ele queria dizer.
e ele se aproxima e confronta Samadari, dizendo que ele provavelmente já passou do seu auge, já que perdeu para mim uma criança, apesar de eu ser um filho de Kishin. Shina zomba de Samadari, dizendo que a alta gerência o colocou no quartel-general porque eles também queriam que ele se aposentasse do trabalho de campo e dessem uma chance a candidatos melhores. Shina então sai, dizendo a Samadari que mesmo que ele se apegue ao seu assento, ele subirá nas fileiras matando os filhos de Kishin. Samadari imediatamente diz a ele para ficar longe de mim, pois ele quer me matar pessoalmente. Shina zomba e diz que será difícil com apenas um braço restante. Depois que ele sai, Hina pergunta a Samadari se havia apenas um filho de Kishin, e ele diz a ela que havia mais. Ao mesmo tempo, Tsubakiri me diz que sempre há 8 filhos de Kishin em cada geração, e eu sou um deles. Ele diz que se meu verdadeiro poder como filho de Kishin despertasse, eu seria uma ameaça para a agência Momotaro, razão pela qual eles precisavam me eliminar. No entanto, ele sente que seria ainda melhor me capturar como cobaia e estudar o que me torna especial, que é exatamente o que ele planeja fazer agora. Eu me levanto enquanto o poder do zumbi se afrouxa ao meu redor, e eu amaldiçoo Tsubakiri, dizendo-lhe que não me importo com a lenda de Kishin ou qualquer coisa. Eu juro que não vou deixar Tsubakiri escapar depois de tudo que ele fez e imediatamente invoco meu lançador de foguetes. Começo a atacar Tsubakiri sem piedade, forçando-o a correr pela sala para desviar dos ataques. No entanto, eu rapidamente fico exausto e caio de joelhos. Sinto-me tonto por ter perdido tanto sangue. Agora eu mal consigo me mover, e Tsubakiri me chama de fraco por não conseguir suportar este nível de luta. Ele percebe que o prédio está começando a desabar, então, ele ordena que seu parceiro zumbi me contenha, e em seguida, percebe que Mei também está escondida atrás da parede. Tsubakiri diz que talvez ele acabe com a garota em seguida, e eu fico horrorizado ao ver Mei em perigo. Eu digo a ela para correr, mas Mei sai do esconderijo. A menina pergunta a Tsubakiri se foi assim que ele matou os pais dela, e ele diz com desdém que nem se lembra de como eliminou aqueles insetos. Mei pergunta como ele pôde matar seus pais já que eles não fizeram nada, mas ele apenas ri na cara dela, dizendo que eles são apenas insetos e nunca poderiam ter uma família como os humanos. Eu digo a Mei para correr mais uma vez, mas ao ouvir o nome dela pela segunda vez, Tsubakiri realmente se lembra dos pais dela. Ele diz a ela que eles imploraram para que ele a poupasse, e eles pareciam tão patéticos que ele decidiu deixá-la viver. No entanto, uma vez que ele lhes disse que a mataria mais tarde de qualquer maneira, eles ficaram horrorizados. Mei começa a chorar ao ouvir isso, mas eu grito para ela que não é hora de chorar. Eu me levanto e digo a Mei que vamos derrotar esses bastardos primeiro e chorar juntos depois. Tsubakiri ri ao me ver chorar e pergunta como um Oni pode chorar. Eu digo a ele que posso chorar porque tenho um coração, e se Tsubakiri não consegue entender isso, então ele é o verdadeiro demônio aqui. Tsubakiri fica furioso com isso, e usa o zumbi para me esmagar ainda mais. Ele então decide acabar com a vida de Mei também, e o ar ao redor dela fica progressivamente mais pesado. Eu entro em pânico com isso, percebendo que falharei em proteger mais uma pessoa. Com essa velocidade, eu forço meu corpo ao limite, esperando encontrar alguma fonte oculta de poder que possa me ajudar a proteger Mei. De repente minhas unhas se rasgam, e o sangue que sai delas irrompe em um turbilhão de fogo. Tsubakiri fica pasmo com isso, pois significa que estou despertando meus poderes como um filho de Kishin. Os filhos de Kishin têm um atributo elementar único, e eu tenho o atributo fogo. Graças ao meu poder recém-despertado, neutralizo o campo de gravidade que me oprimia e sinto que ainda tenho energia para lutar. Tsubakiri fica chocado com isso, mas decide me derrubar antes que eu possa me recuperar. No entanto, assim que ele tenta usar seu poder, um projétil meu atravessa seu braço e o queima. Tsubakiri entra em pânico, pensando que eu sou realmente perigoso se ainda sou tão forte com apenas um pouco de sangue. Mas, naquele momento eu caio de joelhos, incapaz de controlar o fogo que envolve meu corpo. Tsubakiri também percebe isso e imediatamente me esmaga mais uma vez. Ele então decide matar Mei, dizendo à garota que seus pais eram insetos que morreram miseravelmente, e que ela será como eles. Eu o amaldiçoo, perguntando o que os pais de Mei lhe fizeram. Eu pergunto se os Onis têm permissão para viver uma vida pacífica. E isso faz Mei se lembrar da vez em que ela perguntou a mesma coisa aos pais. Eles disseram à menina que todos tinham o direito de viver uma vida pacífica e feliz, e ela começou a chorar quando eu disse a mesma coisa. No entanto, Tsubakiri, o racista, ficou furioso com isso e decidiu acabar conosco os dois com o seu ataque final. Ele criou um vórtice de gravidade com o poder do zombie, e eu criei a minha arma novamente para retaliar. Tsubakiri pensou que eu estava apenas a blefar, pois eu já não tinha sangue suficiente para criar balas. Mas eu estava determinado a lutar até ao fim para proteger o futuro de Mei.
Enquanto isso, Mei pensou nos seus pais e em como eles lhe disseram para nunca desistir do seu futuro. A menina respirou fundo e torceu por mim, e de repente as chamas que me rodeavam reacenderam-se. Recuperei a minha força, e Tsubakiri não conseguia entender como isso era possível. No entanto, fiquei feliz que Mei tivesse mantido a sua promessa, e com a minha força recarregada, disparei um tiro poderoso contra o vórtice de gravidade, dilacerando-o. Tsubakiri apenas conseguiu ficar parado a observar. E então a explosão do meu ataque atingiu-o em cheio, causando-lhe grandes danos. Enquanto Tsubakiri jazia gravemente ferido no chão, ele arrependeu-se de me ter subestimado. Ele não conseguia acreditar que tinha perdido para alguém que tinha acabado de despertar o poder, mas percebeu que estava demasiado ferido para sair vivo daquela situação. Ele rastejou em direção ao seu parceiro zumbi, Manaka, lembrando-se da primeira vez que se encontraram. Há alguns anos, Tsubakiri era apenas um investigador na agência Momotaro e não tinha interesse em juntar-se à força de combate. Ele estava contente em trabalhar com a experimentação nos Oni, que capturavam e passava a maior parte do tempo no seu laboratório. Mas, então um dia, Manaka veio recrutá-lo para a sua equipa. Tsubakiri odiou imediatamente o hábito de Manaka de se intrometer na vida dos outros e recusou a sua oferta. Contudo, a sua recusa teve o mesmo valor que a minha na minha família. E no dia seguinte ele foi transferido para a equipa de Manaka sob as ordens dos seus superiores. Tsubakiri notou que Manaka tinha a aura e o carisma de um líder. E ele era gentil o suficiente para rezar pelos Oni que matava. Tsubakiri nunca conseguiu entender nada disso porque, depois de os seus pais terem sido mortos por um Oni, ele perdeu gradualmente as suas emoções. Ele, de qualquer forma, não se importava muito com os seus pais, pois eles estavam sempre ocupados com o trabalho da agência e nunca lhe dedicavam tempo. Um dia, ele partilhou a sua história com Manaka, que imediatamente o levou para sua casa e o apresentou à sua esposa e filha. Depois desse dia, Manaka convidava-o frequentemente para jantar com a sua família, e gradualmente, Tsubakiri começou a sentir o calor humano novamente. No entanto, ele ainda estava confuso sobre por que é que Manaka mantinha uma família quando eles podiam ser um fardo para ele e para o seu trabalho. Manaka disse-lhe que a família lhe dava motivação para fazer o seu melhor e regressar a casa em segurança. Mas, em breve, isso tornar-se-ia a causa da sua morte. Um dia, Manaka e a sua equipa invadiram um apartamento após receberem relatórios de um Oni e encontraram uma criança lá. Manaka viu a sua filha no rapaz e não conseguiu atacá-lo, dando-lhe a oportunidade de fugir. No entanto, assim que o rapaz Oni chegou à rua, ele enlouqueceu e matou toda a gente que encontrou. Infelizmente, a esposa e a filha de Manaka estavam a fazer compras na mesma altura, e o Oni furioso também as atacou. Manaka correu para salvar, mas era tarde demais. A sua esposa e filha tinham perdido a vida, e ele também ficou gravemente ferido enquanto lutava contra o Oni. Nos seus últimos momentos, Manaka arrependeu-se de ter mostrado compaixão pelo inimigo e declarou que todos os Oni deveriam ser impiedosamente eliminados no local. Ele pediu a Tsubakiri para usar o seu corpo para que ele pudesse continuar a lutar contra os Oni mesmo depois de morrer. Tsubakiri aceitou o seu pedido e, ao controlar o corpo de Manaka, rapidamente subiu ao posto de capitão. Mesmo agora, ele ainda não desistiu e jurou que continuaria a lutar ao lado de Manaka até que eliminassem todos os Oni. Ele tentou rastejar em direção a ele, mas então, o corpo de Manaka pegou fogo de repente, e Tsubakiri desmaiou depois de perder toda a esperança. Por outro lado, eu não conseguia acreditar que tinha vencido a luta. Enquanto olhava para o teto atordoado, Mei aproximou-se de mim, e de repente uma grande rocha caiu do teto, aterrando mesmo ao lado dela. O som da rocha cair acordou-me, e eu disse a Mei que precisávamos de sair imediatamente. No entanto, eu não tinha mais nenhuma energia, e caí no chão, a sangrar profusamente. Ao mesmo tempo, no túnel, a mãe Umogi tinha se isolado numa barreira. Depois de perceber que não podia vencer, Naito decidiu deixá-la sozinha, pois ela não tinha mais força para selar a base deles novamente. Em vez disso, ele decidiu resgatar todas as pessoas presas lá dentro antes que o edifício desmoronasse. Naito, Jin e os outros correram para o salão principal e, para sua surpresa, encontraram Kyoa a tratar de mim, que estava inconsciente. Jin perguntou-lhe como ele tinha sobrevivido, e Kyoa disse que ele estava quase a morrer, mas bebeu um pouco do seu sangue que estava preso no telhado, o que o ajudou a sobreviver. Depois de ouvir isto, Naito virou-se para Tsubakiri, dizendo-lhe que ele parecia patético. Contudo, antes de acabar com ele perguntou-lhe o que pensava do poder de Shikin. Tsubakiri respondeu que eu era poderoso, mas parecia que estava a queimar a minha força vital. Jin estava curioso sobre todo o assunto da cozinha, mas Kyoa disse que ele explicaria tudo quando estivessem em segurança.
Logo depois, Yumogi chegou ao salão e ficou horrorizada ao ver Tsubakiri morto. Ele tinha mudado depois de conhecer Manaka e seguia os passos do seu mentor. Ele até tinha formado uma família. Mas agora Yumogi estava horrorizada por ter de dizer à esposa e à filha recém-nascida de Tsubakiri que ele tinha morrido na batalha. Algumas horas depois, acordei totalmente recuperado dos meus ferimentos. Kyo e Naito estavam lá a tomar conta de mim, e Naito deu-me uma garrafa de água enquanto comentava que eu tinha realmente derrotado um capitão Momotaro. Finalmente percebi que tinha vencido Tsubakiri, mas fiquei imediatamente triste porque nada poderia trazer os pais de Mei de volta. Naito abriu a janela silenciosamente, dizendo que tinham perdido demasiado para considerar aquilo uma vitória, mas deviam celebrar o facto de terem sobrevivido. Logo depois, eu e os meus colegas de turma preparamos-nos para regressar à escola. Kyoa tinha decidido adotar Mei e pediu a toda a gente para os visitar novamente. Quando os estudantes subiram para o veículo, Mei chamou-me, agradecendo-me com um sorriso radiante, e eu disse à menina que a iria visitar novamente. Assim que chegamos à academia, Naito começou a ensinar aos estudantes sobre como a agência Oni estava dividida em 3 secções. Havia a unidade de combate, a unidade médica e a unidade de reconhecimento. E uma vez que se formassem, os estudantes seriam colocados nessas unidades, dependendo das suas capacidades. No entanto, a aula era uma bagunça, com o meu cérebro a aquecer demasiado e a emitir sons audíveis enquanto eu tentava concentrar-me na lição. Kuina estava a tentar fazer festas a Hokiro e Ikari estava a dormir despreocupadamente. Naito estava mais zangado com Ikari e acordou-o com um estalar de dedos que produziu ondas sonoras. Depois, o professor declarou que a aula terminava ali, e que agora todos tinham de escolher um colega de quarto no dormitório. Enquanto os alunos tinham opiniões diferentes sobre partilhar um quarto, Guji apontou que um dos rapazes ficaria de fora, pois eles eram um número ímpar. Naito anunciou que quem ficasse para trás ficaria no quarto com ele, e todos começaram de repente a olhar para os seus colegas de turma com muito mais favoritismo. Eles ainda estavam a debater como dividir os quartos. Mas então Kuina declarou que queria fazer amizade com Hokiro. Todos ficaram chocados com isto, e Guji ficou com inveja de Hokiro. Mas Naito esclareceu que rapazes e raparigas tinham quartos separados. Kuina perguntou quem cuidaria de Hokiro, e eu perguntei-lhe o que ela queria dizer. Kuina descreveu em detalhes o que planeava fazer com Hokiro, e em resumo, isso incluía 4 sessões diárias de dog brutal, entre outras coisas. Bem, eu fiquei tão zangado quanto Guji ao ouvir isto, e nós os dois começamos a unir forças contra Kuina. Pedi a Omari que pusesse Kuina no lugar dela, pois eu não queria que Hokiro tivesse toda a diversão. No entanto, Omari fez as malas e desculpou-se, dizendo que ela era a 3ª pessoa aqui, e se ela fosse embora, o número deles ficaria equilibrado. Ela disse que ia morar na rua numa caixa de cartão. E senti-me mal ao ouvir isso. De qualquer forma, eu, Guji e Ikari dissemos a Jin que ele precisava de ir para a prisão, o que significava partilhar um quarto com Naito, pois ele era o mais solitário ali. Jin respondeu friamente que estava bem sozinho, e isso irritou-nos aos 3. Eles chamaram-lhe idiota por não saber ler a situação. E depois eu disse a Ikari que devíamos partilhar um quarto. Ikari recusou imediatamente, dizendo que odiava estar perto de pessoas. E Guji sentiu-se traído e abandonado. Enquanto ele lamentava que ninguém o queria como colega de quarto, Hokiro estendeu uma mão amiga, perguntando se ele queria ser o seu colega de quarto, pois tinha medo de Queen. No entanto, Guji ficou ainda mais zangado, e perguntou a Hokiro se ele queria fazê-lo sentir mais ciúmes ao falar sobre como Queen lidava sempre, Glock 3000 antes da escola. A saúde mental de Hokiro foi afetada por isso. E enquanto ele se deprimia sozinho, Ikari disse-me para ficar com Naito. Recusei, dizendo que queria falar sobre as pessoas de quem gostava e outras coisas com um colega de quarto antes de dormir. Falei sobre como estava animado por ir numa viagem de campo com toda a gente, pois nunca tinha ido a uma antes, já que tinha sido suspenso no ensino secundário e depois expulso assim que entrei no liceu. Todos ficaram surpresos ao saber que eu tinha frequentado a escola, e perguntei por que estavam tão espantados. Guji respondeu que seu poder havia despertado quando ele era jovem, então ele nunca teve a chance de ir para a escola. Os outros tinham histórias semelhantes, e percebi que a situação deles era pior que a minha. De qualquer forma, Naito disse para pararem de perder tempo e decidirem seus colegas de quarto. E eu disse que eles deveriam usar pedra, papel, tesoura para decidir com quem formariam dupla. Todos concordaram com a ideia, e quando fizeram seus sinais, Guji acabou sendo o único ímpar. Ele desmoronou, pois agora teria que dividir o quarto com Naito. Eu, por outro lado, me senti sortudo por ter evitado Naito, mas então descobri que meu colega de quarto era Jin, e, honestamente, isso não foi muito melhor para mim. Fiquei desapontado porque Jin era o menos alegre do grupo.
Mas Jin, por outro lado, estava curioso sobre mim. Antes de voltar para a academia, ele havia falado com Kyoa sobre mim e descobriu os detalhes sobre os filhos de Kishin. Agora ele estava um pouco amargo com isso e me disse para não ser muito confiante só porque eu nasci com poderes especiais. Depois disso, a aula ficou mais caótica do que nunca. E comecei a pensar em Mei. Perguntei-me o que a garota estaria fazendo, e desejei que ela estivesse trabalhando duro por um futuro onde pudesse estar segura e feliz. Ao mesmo tempo, no quartel-general da agência Momotaro, o bandido Shina estava agindo. Ele pensou que, se me derrotasse, eu que havia vencido Tsubakiri, ele ganharia muitos pontos e seria promovido a capitão. Ele disse à sua equipe para se preparar, pois eles partiriam imediatamente. E disseram-lhe que não tinham permissão para sair por conta própria. Shina não se importava, no entanto, porque enquanto ele tivesse resultados, seus superiores não reclamariam de seus métodos. Alguns dias depois, eu e meus colegas de classe estávamos desfrutando de um banho termal público após um dia extenuante de estudos. Enquanto eu reclamava que Naito era um professor demoníaco, Jin saiu porque tinha terminado seu banho. Ikari também saiu porque estava farto da minha tagarelice. Mas Guji pelo menos concordou comigo. Hokiro, por outro lado, sabia que Queen estaria esperando por ele lá fora para mimá-lo. E embora esse fosse o sonho de qualquer homem, esse sujeito tímido estava apavorado com a ideia. Guji e eu pensamos que ele estava apenas se gabando. Mas, quando Hokiro nos garantiu que temia mães atenciosas e dominadoras, ouvimos a voz de Queen enquanto ela tentava entrar no banheiro masculino para ficar com Hokiro. Os três garotos tiveram reações diferentes à situação. Mas, quando a porta se abriu, eles viram Naito lá em vez de Kuina, que estava sendo contida por outros meninos. Naito disse a todos que eles teriam um exercício de evacuação de emergência e que todos deveriam se reunir no ginásio em 10 minutos. Bem, cheguei lá tarde e comecei a dizer a Naito que era culpa dele por me incomodar enquanto eu estava relaxando. Naito não aceitou nenhuma das minhas besteiras e perguntou se eu preferiria treinar na tempestade que estava lá fora se eu tivesse problemas com o exercício de evacuação. E eu mudei de ideia imediatamente. De qualquer forma, Naito começou seu sermão, dizendo aos alunos que, se eles não pudessem agir como uma equipe e ter ações rápidas em emergências, suas chances de sobrevivência diminuiriam drasticamente. Ele disse que o exercício era para treiná-los a trabalhar em equipe, e então apontou para os suprimentos guardados no canto da sala. Ele disse a eles para ficarem no ginásio até novo aviso enquanto ele patrulhava o campus. Todos ficaram aliviados quando Naito finalmente saiu, mas agora não sabiam o que fazer. Jin foi o primeiro a notar uma panela entre os suprimentos, e eu disse que poderia haver uma bomba lá dentro. Apontei um revólver de dedo para ela, dizendo que a melhor maneira de lidar com uma bomba era atirar de longe, mas Ikari e Omari me disseram para parar porque até um macaco perceberia que aquela panela continha o jantar deles. Eu ri, dizendo a eles que estava apenas brincando, mas Ikari ficou bravo comigo e me chamou de sanduíche estúpido. Chiki discutiu com ele, mas a briga terminou muito rápido quando Romária começou a se desculpar por tê-lo ofendido. De qualquer forma, enquanto eles discutiam, Kuina decidiu ir buscar comida para seu querido Hokiro, e descobriu que era o principal curry e arroz deles. Enquanto todos se sentavam para comer, comecei a fazer perguntas difíceis e perguntei se alguém queria meus brotos de feijão, já que eu odiava qualquer comida que parecesse verde. Omari me disse para não ser exigente. E embora ela gostasse de brotos de feijão salteados, ela não os amava o suficiente para aceitar as sobras de outra pessoa. Naquele momento, notei Ikari perto da panela porque ele havia terminado sua primeira porção, e engoli minha comida em 3 bocados antes de correr para pegar a segunda porção. Jin observava de longe, e embora ele também quisesse correr para pegar outra porção, ele não conseguia comer rápido por causa da especiaria, e não queria que ninguém pensasse que ele era um fraco. Então, ele estava comendo em um ritmo lento. Kuina, por outro lado, perguntou a Hokiro se ele queria outra porção, e ele respondeu que estava cheio e que, se comesse demais, sentiria náuseas. Ele estava um pouco invejoso dos idiotas que podiam comer o quanto quisessem. Mas ele também estava feliz por terem pudim junto com o curry. Ele disse a Kuina o quanto gostava de pudim, mas essa cadela ficou com ciúmes, e perguntou se ele amava o pudim mais do que a ela. Hokiro nem sabia o que dizer enquanto Kuina começava a sacudi-lo, mas então ela decidiu fazer pudim para ele mais tarde, e ele agradeceu por isso. Isso mudou o humor de Kuina repentinamente, e ela disse a Hokiro que ele poderia comer o pudim dela também. De qualquer forma, depois que todos terminaram o jantar e a sobremesa, Omari descobriu que havia sobrado um pacote de pudim. Ela perguntou se alguém havia esquecido o seu, mas todos já tinham pego suas porções. Então ela perguntou se alguém queria o extra, e Jin decidiu parar de bancar o durão, e levantou a mão. Eu, no entanto, peguei o pudim da mão de Omari imediatamente. Jin abaixou a mão desapontado,
mas eu consegui ver. Eu disse a Jin para não hesitar se estivesse com fome, e entreguei a ele o último prato de curry que eu tinha guardado para depois, mas meu gesto sincero só deixou Jin ainda mais bravo. Ao mesmo tempo, Naito estava inspecionando cômodo por cômodo, como parte do exercício de evacuação de emergência. Nesse momento, o porco-correio verde da academia chegou e Naito atendeu ao telefone, encontrando o diretor na outra linha. O diretor disse a ele que não precisava seguir as regras do exercício de emergência, pois ambos sabiam que não havia perigo real no campus. Ele disse a Naito para ir e passar um tempo de qualidade com seus alunos, mas depois percebeu que os alunos ficariam mais à vontade se ele não estivesse lá. Naito concordou, mas ele apenas esperava que seus alunos pudessem se dar bem, o que ele não via acontecendo tão cedo. Ele começou a falar sobre como todos tinham suas próprias bagagens emocionais, e que se dar bem com os outros não era fácil para nenhum deles. De volta ao ginásio, Jin se preparou para lutar comigo por causa do pudim, e eu o chamei de covarde por não ter tido coragem de dizer que queria mais pudim. Isso deixou Jin ainda mais furioso, e ele liberou sua rede de serra de sangue, fazendo com que eu também invocasse minha bazuca. Jin disparou sua rede de serra em mim primeiro, e eu consegui bloquear. Mas assim que me preparei para atirar de volta, Naito chegou. Ele ficou desapontado por termos arriscado nossas vidas por um pudim, e mais ainda por termos comido toda a comida e não termos deixado nada para ele. Todos ficaram chocados ao ouvir que Naito deveria ter comido com eles, e Omari começou a se desculpar por ter comido todos os brotos de feijão. Os outros alunos foram mais insolentes, e disseram a Naito que era culpa dele por não ter se explicado antes, e ele não podia negar a lógica deles. De qualquer forma, ele lhes disse que usar suas habilidades ou lutar no ginásio era estritamente proibido, e qualquer um que saísse do salão sem permissão seria expulso. Então ele saiu com o pudim, mas esqueceu a colher. Omari se perguntou se deveriam ir atrás dele e entregar a colher, mas Kuina disse para ela esquecer, pois não valia a pena o risco de ser expulsa. Todos decidiram dormir depois disso. E eu estava animado porque só queria conviver com pessoas da minha idade. Jin era o oposto e mantinha distância de todos. Enquanto isso, Kuina disse a Hokiro para entrar em seu saco de dormir para que pudessem se abraçar a noite toda, e ele realmente não gostou da ideia. Isso irritou o pervertido Guji, que também queria ter sorte. E Ikari era o completo oposto dele. Ele tinha a alma de um conservador, achando que meninos e meninas só deveriam começar a namorar depois dos 20 anos, e ele nem gostava da ideia de todos estarem dormindo juntos. Ele imediatamente usou uma cortina para dividir o salão em 2 seções para separar meninos e meninas, mas eu ainda estava me divertindo porque isso parecia uma viagem escolar para mim. Bem, Ikari decidiu entrar na brincadeira e disse que era hora de contar histórias de terror. Chiki começou a suar porque tinha um pouco de medo de fantasmas e coisas do gênero, mas os outros meninos estavam todos ansiosos para compartilhar contos arrepiantes. Ikari disse a Jin que ele também compartilharia uma história com eles, e eu esperava que Jin parecesse desinteressado para que eu tivesse uma desculpa para sair. No entanto, Jin não teve problemas com as histórias de fantasmas e percebi que estava ferrado. Hokiro contou a primeira história, sobre como sentia que alguém estava sempre o encarando desde que chegou à academia, mas todos lhe disseram que era apenas Sina. Em seguida, Guji falou sobre como ficava apavorado toda vez que ouvia os passos de Naito enquanto lutava com sua cobra. Fiquei feliz por não haver nenhuma história de fantasma, mas então Ikari começou a contar uma história sobre o fantasma de uma mulher em uma passagem de montanha. De repente as luzes se apagaram e eu gritei de medo com um berro selvagem. Tentei parecer calmo e culpar Guji quando ele acendeu a lanterna, mas havia preocupações maiores. Jin disse que parecia que os rumores de que histórias de fantasmas atraem fantasmas reais eram verdadeiros e então apontou para um fantasma parado no canto da sala. Era apenas o diretor tentando assustar as crianças para que elas se unissem um pouco mais. Mas eu, Hokiro e Guji estávamos apavorados. Eles se agarraram a Ikari, que os afastou porque era a primeira vez que ele via um fantasma de verdade, e ele queria se tornar um caçador de fantasmas. Ele avançou contra o diretor, que o jogou para longe com um campo de força. E Jin decidiu ir em seguida. O trio covarde se agarrou a ele novamente, e enquanto ele tentava se livrar deles, deixei o medo dominar minha razão. Eu chamei minha arma e comecei a atirar descontroladamente, explodindo a sala sem mirar diretamente no diretor. Quando Naito chegou ao ginásio depois, ficou chocado com o que havia acontecido e o diretor pediu-lhe para dizer aos alunos que tinha sido apenas um pesadelo e que não havia fantasmas. No dia seguinte, todos acreditaram que tiveram um pesadelo devido à noite de tempestade. Naito entrou na sala de aula dizendo-lhes que iriam para Tóquio para o próximo exercício de campo. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembrem-se de curtir e se inscrever no canal. Minha história termina aqui. Certifique-se de que você se inscreveu no canal e ativou as notificações. Obrigado por assistir ao vídeo até o fim e até a próxima.